Um homem que derrotou o Rei Demônio foi amaldiçoado pelo Rei Demônio e transformado em uma garota. Agora, ele está prestes a ser expulso do grupo de heróis. Apenas um dia atrás, o herói Cal liderou a arqueira Remia e a Santa Sara contra o exército demoníaco, junto com o mago Renir que chegou atrasado. Embora fosse claramente um mago, ele foi mais corajoso do que qualquer guerreiro, avançando sozinho na batalha e lançando vários feitiços de alto nível continuamente. Círculos mágicos incontáveis eliminaram todos os monstros com ataques únicos. Finalmente, até o chefe foi aprisionado por círculos mágicos. Assim, o grupo de heróis aniquilou completamente o exército demoníaco na linha de frente. O herói Cal, como o MVP que deu o golpe final, recebeu os aplausos de todos. Após isso, os 3 heróis pediram ao mago Renir para deixar a equipe. A razão deles era que Renir era muito movido pela fama e fortuna, enquanto o grupo de heróis lutava por paz e justiça. Renir, expulso do esquadrão de heróis, afogou suas mágoas sozinho em uma taverna. Todos discutiam os feitos heróicos do esquadrão de heróis. Eles acreditavam que o mago cinzento Renir era apenas um parasita. Assim que saiu da taverna, foi atingido por um ataque mágico de bandidos e lançado a vários metros de distância. Renir lembrou-se do motivo de sua expulsão do grupo de heróis, ficando mais irritado à medida que pensava sobre... Ele tinha salvado todos várias vezes quando o esquadrão foi dizimado, e arriscou sua vida ganhando tempo ao derrotar os 4 reis celestiais. Quando seus companheiros viram o Rei Demônio e se viraram para fugir, ele ainda estava queimando seu tempo de vida para ganhar tempo. Talvez eles nunca tivessem a intenção de derrotar o Rei Demônio desde o início, apenas querendo viver confortavelmente na retaguarda. Pensando nisso, Renir lançou diretamente um feitiço, deixando os 2 bandidos inconscientes. Assim, Renir voltou para a taverna para continuar bebendo. Neste momento, Renir notou uma mulher cercada por muitos homens. Além disso, essa mulher era um demônio. Renir usou diretamente magia de aceleração para alcançá-la. Um feitiço de ataque fez com que essa mulher revelasse sua forma demoníaca. Ele até usou correntes para prendê-la, interrogando-a sobre seu propósito de vir à cidade humana. Assim que estava prestes a obter resultados, um cavaleiro negro em armadura interrompeu Renir. Enquanto Renir lutava contra o cavaleiro negro, a mulher demônio se libertou das correntes e tirou a orbe espiritual que o Rei Demônio lhe havia dado. Em um instante, era como se a presença do Rei Demônio tivesse descido. O coração de Renir já havia sido amaldiçoado pelo Rei Demônio, e essa aura do Rei Demônio o fez cuspir sangue. Diretamente. Renir só podia bater no peito para aliviar a dor. A mulher demônio ativou a orbe espiritual como se estivesse possuída pelo Rei Demônio. Renir só podia lançar magia à força para lutar contra ela. Quando as 2 energias chegaram a um impasse, Renir foi arremessado. Ao recobrar a consciência, descobriu que seu corpo havia mudado de masculino para feminino. Ao se tornar assim, Renir não podia mais permanecer na linha de frente e só podia se aposentar. Vários dias depois, Renir partiu para encontrar seu mestre. Ao deixar a tutela de seu mestre, ele uma vez disse que retornaria com a cabeça do Rei Demônio. Agora, após 5 anos, ele ainda não havia realizado isso, retornando sozinho em desgraça. Voltando para casa com seu cajado, Renir foi questionado por seu mestre. Aquele cara teve alguma última palavra? O mestre falou sobre como tinha ouvido que aquele cara derrotou os 4 reis celestiais e se sentia orgulhoso dele. Renir continuava dizendo que era o próprio Renir, mas seu mestre não acreditava. Isso. Ele só podia demonstrar a magia cinza exclusiva de Renir. O mestre lançou um feitiço de raio que quase chamuscou o cabelo de Renir. Só depois disso ele o deixou entrar na casa. Todos tinham ouvido que, após o mago cinza Renir se aposentar, todos enviaram cartas tentando recrutá-lo. Como não conseguiram encontrá-lo pessoalmente, centenas de cartas foram enviadas para a casa de seu mestre. Até o mestre pensou que ele devia ter morrido. Muita coisa aconteceu durante esse período, então por enquanto ele não podia voltar para a Torre de Magia, nem podia retornar para o herói. Festa! O mestre recomendou que ele fosse para a Academia Real Aplia como instrutor assistente. O diretor da Academia Aplia, Aaron, estava conversando com o mestre de Renir, Russell. O diretor Aaron mencionou: "O excelente instrutor assistente que você recomendou vem hoje, certo?" "Isso mesmo. E eu garanto que o instrutor assistente é o mais forte da Real." Capital. O diretor pensou: deve ser o mago cinzento do time de heróis. Ele estava até pronto para tirar o contrato que havia preparado. Antes, Russell então mencionou: desta vez é a filha adotiva dele. O diretor imediatamente perguntou: por que não é o Mago Cinzento? Fingindo não saber. Russell explicou que sua filha se chamava Rania, excepcionalmente capaz e perfeitamente apta para ensinar os alunos. O diretor imediatamente mudou de tom, criticando Russell por como ele poderia recomendar um parente seu através de conexões. O diretor jogou uma lista de papel, afirmando que até a princesa frequentaria a academia deles desta vez. Depois, vendo isso, Russell argumentou que tinha ainda mais razão para colocar sua filha. O diretor mencionou então que desde que o Mago Cinzento deixou o time dos heróis, as linhas de frente haviam colapsado. Até a princesa teve que trabalhar incansavelmente. Então para onde exatamente tinha ido o estudante de Russell, o Mago Cinzento? Assim, o diretor rejeitou verbalmente a candidatura de Renir para a posição de instrutor assistente. Dentro da Academia Aplia, Renir estava casualmente navegando na biblioteca. Seu mestre havia dito para ele se familiarizar com os materiais de ensino antecipadamente. Mas Renir já tinha lido todos os livros aqui há vários anos. Todos na biblioteca estavam ocupados pesquisando magia. De repente, todos ficaram incapazes de usar magia, causando pânico momentâneo. Renir, que momentaneamente perdeu o foco, esbarrou em uma garota. Ela era a 4ª princesa Ayla, que havia lhe perguntado sobre magia há 6 anos. Ao ver Renir vestindo hobbies mágicos, ela disse que adicionar alguns magos inúteis à academia era totalmente sem sentido.
Ela olhou significativamente para o horizonte, dizendo que a diferença entre eles e aquele mago era muito grande. Todos eram desperdício incompetente. Com isso, ela se preparou para se virar e sair. Renir pegou um pedaço de papel que havia caído no chão e perguntou se aquilo era um diagrama de circuito de barreira. Este era um circuito de barreira criado pela arma antiga Scarfas, que havia sido destruída pela Ordem Noturna. A princesa de repente desafiou Renir a resolver este diagrama de barreira, ou então devolver o papel para ela. Ouvindo isso, Renir tentou ativar magia para resolvê-lo, mas descobriu que a magia não podia ser ativada de forma alguma. A princesa então explicou que ela foi abençoada pelas estrelas e magos não podiam usar magia na presença dela. Ouvindo isso, Renir disse a ela para esperar um momento. Vários círculos mágicos apareceram ao redor de seu corpo. Energia mágica azul espalhou-se em todas as direções. Os estudantes na biblioteca exclamaram: como poderia ela usar magia quando a princesa estava bem ao seu lado? Renir agitou as mãos, conectando todos os círculos mágicos. A princesa ficou surpresa que a pessoa à sua frente conseguia lançar magia em sua presença. Um vento forte e repentino pegou todos de surpresa. Renir disse à princesa para abrir bem os olhos e observar claramente como ele resolveria este circuito de barreira. Na residência de Russell, o mestre Russell disse a Renir que o diretor era muito teimoso e que este assunto era difícil de resolver. Renir soube imediatamente que a posição de instrutor assistente tinha fracassado. Naquele momento, guardas da Ordem Real Noturna chegaram. Ao saber que a filha de Russell estava aqui, eles apresentaram diretamente o manto do instrutor concedido pela princesa. Assim, a ex-maga cinza, Rania, agora Rania, foi contratada como instrutora assistente na Academia Aplia. Nem o mestre da Torre de Magia, que pesquisava scripts cursivos, conseguia perceber quantos circuitos de maldição Rania possuía. Dentro de certo castelo, um guarda estava reportando à princesa que os diagramas de barreira resolvidos tinham sido enviados para as linhas de frente. Ele se preocupou se os diagramas resolvidos por aquela mulher seriam eficazes quando enviados para a linha de frente. A princesa concordou que sua preocupação era justificada, pois os mestres da Torre de Magia estariam todos desconfiados na reunião de hoje. Mas ela ainda acreditava que tudo ocorreria sem problemas. Na residência de Russell, Rania vestiu relutantemente as roupas enviadas pela princesa. A princesa já lhe enviara roupas idênticas antes, o que o fez suspeitar se havia um grande estoque desse vestuário. Rania expressou sua decepção com a princesa. Antes do início da reunião da Academia Aplia, todos estavam muito agitados. Alguns mestres da Torre Mágica até começaram a discutir. Neste momento, Russell entrou com Rania. A aparição do mago cinzento Rania criou lacunas significativas entre as torres de magia. Todos lamentavam que Russell havia trazido outro monstro. Ao aparecer, o olhar de todos se fixou em Rania. Eles podiam ver diretamente que Rania tinha muito pouca energia de mana e não parecia exigir cautela. Portanto, eles não acreditavam de maneira alguma que Rania pudesse usar magia na princesa. Presença. Os olhares da multidão deixaram Rania muito desconfortável. A princesa anunciou que a reunião havia começado. O mestre da Torre de Magia Branca falou primeiro, dizendo que isso não precisava de explicação. Eles estavam todos ali para confirmar se Rania tinha as qualificações para ser uma instrutora assistente. Ela primeiro usou um tom de questionamento para perguntar se Rania poderia ensinar os cursos anteriormente ministrados pelo mestre da Torre de Magia Cinza, Russell. Vendo sua atitude, o rosto de Rania escureceu. A mestra da Torre da Magia Branca disse: entre os novos alunos deste ano está Lack, o futuro chefe da família Grace. Você acha que está qualificada para ensiná-lo? Rania perguntou. Leck o que agora? Mestre Russell explicou a ele que Leck era um novato, cultivado pela mestre da Torre de Magia Branca, e ela estava se gabando de seu aluno. Neste momento, o mestre da Torre de Magia Negra acrescentou: o mais talentoso entre os novatos ainda é um garoto chamado Benoa. Ele sozinho destruiu a organização subterrânea nas favelas. Esse cara é simplesmente um monstro. Rania perguntou novamente. O que agora? Russell cobriu a cabeça e explicou a ele. Por favor, não se preocupe muito. Esse é o aprendiz cultivado pelo mestre da Torre Negra. Os mestres das Torres de Magia Negra e Branca começaram a discutir novamente sobre seus alunos. O mestre da Torre de Magia Cinzenta, Russell, os interrompeu, dizendo que suas próprias avaliações eram insignificantes e que a comunidade escolar deveria avaliar em vez disso. Ao ouvi-lo falar, Rania concordou com alguns de seus pontos. Então, Grey Magic Tower Russell propôs deixar Rania atuar primeiro como supervisora de um teste de colocação para provar se era qualificada para ensinar os alunos. Rania ficou atônita com essa decisão. Não seria claramente um exame normal, que aterrorizante. Na Floresta Harmain, professores e alunos haviam se reunido aqui para o exame de colocação. Rania chegou aqui bocejando. Todos diziam que os novos alunos deste ano eram sem precedentes. Havia a princesa e pessoas com origens nas torres de magia com habilidades de nível monstruoso. Antes de explicar as regras de colocação, eles apresentaram primeiro a nova instrutora assistente, Rania. Os estudantes fariam exames nas 4 áreas mencionadas acima. Tocavam pedras mágicas para ganhar pontos. Era permitida uma competição simples entre os estudantes, mas os supervisores interviriam em situações excessivas. Todos foram lembrados de não entrar na fonte central de mana. Rania ainda estava se perguntando por que este lugar foi escolhido para o exame. O professor que explicava as regras ajustou os óculos com uma expressão sinistra. Ele disse com um sorriso: você chegou mais tarde que os outros professores. Só resta a área norte, então você será responsável pela área norte. Tenho certeza de que você fará bem. Ele então anunciou que o exame havia começado. Depois que todos entraram gradualmente na floresta, o professor de óculos sorriu ao encontrar Rania, dizendo a ele que os alunos do norte eram especiais. Havia Benoa, o aluno do mestre da Torre de Magia Negra, e Lack, o aluno do mestre da Torre de Magia Branca.
Você deve ser extremamente cuidadoso, ou não conseguirá suportar as consequências. Neste batalha, nem os mestres da Torre de Magia Negra, nem os da Torre de Magia Branca ficarão de braços cruzados se seus alunos se machucarem. Mas, mais importante, depois de esperar tantos anos por esta oportunidade de se tornar um instrutor assistente, ele não podia deixar que essa mulher a roubasse. Rania olhou para o homem de óculos que sorria constantemente de forma sinistra, sentindo-se desamparada. Neste momento, dentro da Academia Aplia, o mestre da Torre da Magia Negra pensava que só precisava esperar pelos resultados do exame. Ele não esperava que o supervisor fosse essa Rania Fantelisia. Como mestre da Torre de Magia especializado em pesquisa de maldições, ele não conseguia perceber quantos circuitos de maldição Rania possuía. De qualquer forma, o estudante do mestre da Torre Branca definitivamente não poderia derrotar aquele monstro. Na área norte da Floresta de Harman, Benoa, o estudante do mestre da Torre de Magia Negra, encontrou Lak, o estudante do mestre da Torre de Magia Branca. Benoa lembrou-se das palavras do seu mestre para provar que o negro era superior ao branco. Lak naturalmente pensava da mesma forma. Sem qualquer aviso, os dois que se encontraram começaram imediatamente a lutar. Lak, empunhando um martelo com magia de gravidade mais magia de aceleração, forçou Benoa a ficar puramente na defensiva. Ele julgou que em confronto direto, basicamente não havia chance de vencer, mas não estava sem opções. Ele usou um movimento chamado Oferenda Sacrificial, quebrando diretamente um de seus próprios dedos. Imediatamente, o poder mágico negro cobriu todo o seu corpo. Rania, que estava observando a batalha, sentiu que esses dois realmente tinham um certo nível de habilidade. Especialmente o aluno do mestre da Torre de Magia Branca, basicamente atingiu o nível em que poderia ser enviado para os campos de batalha da linha de frente. Por outro lado, o aluno da Torre de Magia Negra, Benoa, preparou-se para tratar o treinamento como um combate real e lutar com força total. As estrelas são chamadas de a verdade do mundo. Magos pagam um preço, e estrelas fornecem poder. Completar a transação entre estrelas e magos é a balança. A balança requer uma técnica extremamente elevada, mais talento inato para alcançar o auge do aprendizado mágico. Há também alguns magos que não conseguem fazer negócios com as estrelas, que criaram sua balança imitativa. Ao contrário das transações da balança, a balança de pesagem só exige oferecer carne. Benoa também se preparou para oferecer sua carne. Ele rangeu os dentes e rasgou e quebrou outro dedo da mão direita. Essa aura mágica fez seu adversário, Lak, instintivamente querer recua, mas Lak deixou de lado o medo e avançou com magia de aceleração. Neste ponto, a força dos dois estava equilibrada, chegando a um impasse. Benoa fez outra oferenda de 3 dedos, quebrando metas. Magia de sombra meio negra varreu o local, e diante dessa cena, Lak só pôde recuar. Quando os dois estavam prestes a lutar novamente, Rania apareceu e os interrompeu, avisando-os para evitar metas competitivas perigosas. Comportamento. Rania lançou um feitiço de contenção, tornando ambos incapazes de se mover. Com um simples gesto, ele destruiu a magia de sombra de Benoa. Então lançou um feitiço de cura, curando os dedos de Benoa. Benoa ficou extremamente chocado sobre quem era essa pessoa diante dele, que podia anular sua transação de balança de pesagem. Depois disso, Lek admitiu que havia perdido. Ele pensou que cortar os braços do oponente pararia a magia de sombra, mas na verdade a magia de sombra não pararia. Ele também ficou impressionado se todos os professores estavam nesse nível. Seu poder total foi resolvido pela simples maldição de restrição do oponente. Rania estava preocupado sobre como essas pessoas colocaram 2 estudantes tão fortes em uma área. Ele não podia deixar nenhum deles fracassar. Nesse momento, Rania pensou em um bom método. Ele levou ambos à fonte de mana na beira da floresta. Desde que conseguissem resistir aqui por 1 minuto, ele fingiria não ter visto Benoa usar aquela técnica de maldição anteriormente. Se Lek persistisse por 1 minuto, ele falaria a seu favor para que entrasse na classe avançada. Rania então explicou que normalmente apenas mergulhar na fonte de mana causaria ruptura de vasos sanguíneos e vomitar sangue, e azar significaria naturalmente morte. Ouvindo isso, ambos hesitaram. Depois disso, os dois ainda decidiram tentar primeiro. Apenas tocando a superfície da água, ambos demonstraram expressões de dor. Benoa apertou a garganta, incapaz de respirar. Os lábios de Lek estavam sangrando de tanto mordê-los, e Rania disse para eles falarem se não conseguissem aguentar, e começou tempo. Nesse momento, Rania tirou os sapatos e calmamente mergulhou os pés nas proximidades. Os dois lutavam desesperadamente, nenhum deles disposto a ceder. Lek lembrou-se das instruções de seu pai de que guerreiros do norte não podiam desistir assim. Depois de persistir por 60 segundos, ele desabou sem forças. Rania o carregou para fora. Ele encontrou Benoa ainda usando técnicas de maldição para persistir. Ele o arrastou para fora também. Rania lembrou-se de como também fora provocado a experimentar a fonte de mana antes, mas falhou. Este era um presente do antigo mago dragão para a Academia Aplia, o Armênio Murchado. A fonte de mana era uma condensação de poder mágico. Quanto mais perto do centro da fonte de mana, mais ela ressoaria com o Armênio Murchado. Lembrando-se de como tinha experimentado constrição dos vasos sanguíneos e confusão mental, aqui tinham se passado 8 anos desde então, incluindo ter experimentado a energia demoníaca do território do Rei Demônio. Antes que percebesse, ele havia alcançado o centro da fonte de mana. Ele teve que admitir que as aventuras com os 3 heróis não tinham sido insignificantes. Na Academia Aplia, o Homem de Óculos rugiu sobre por que não havia candidatos qualificados da área norte, porque desse jeito, a pessoa azarada seria ele, o supervisor geral. O mestre da Torre de Magia Cinzenta, Russell, explicou que ambos possuíam habilidades excelentes, mas precisavam de educação correspondente. O diretor também concordou em colocá-los na turma avançada. Não foi você quem os colocou na mesma área, recusando-se a se submeter à autoridade dos mestres da Torre de Magia Branco em Preto?
Rania reclamou sobre por que o Homem de Óculos tinha que viver uma vida tão cansativa. Ele também disse que o uso de magia dos dois era semelhante ao dele. Obviamente magos, mas em vez de usar magia, eles insistem no combate corpo a corpo. Eu não gosto de magos de combate corpo a corpo. Russell suspirou silenciosamente que os magos de combate corpo a corpo começaram por sua causa. Em seguida, Rania aceitou o conselho de Russell e decidiu visitar os dois estudantes feridos na enfermaria. Sala. Ele acabou encontrando os mestres da Torre de Magia Preto e Branco voltando de sua visita. A mestra da Torre de Magia Branca até zombou de Rania, perguntando como alguém que nem sequer conseguia ser um supervisor adequado tinha a audácia de vir aqui. Usando sua posição de mestre da Torre de Magia, ela se preparou para dar uma lição em Rania. Primeiro ela pisou no pé de Rania, depois insultou o mestre da Torre de Magia Cinza. O mestre da Torre de Magia Negra achou que essa mulher era simplesmente louca. Quanto mais ignorantes as pessoas são, mais corajosas elas se tornam, descrevendo exatamente o tipo dela. Ele só podia rezar em seu coração para que essa mulher louca parasse. O mestre da Torre de Magia Branca lançou diretamente uma maldição de raios, disparando diretamente em direção a Rania. O mestre da Torre da Magia Negra quis intervir, mas era tarde demais. Enquanto o mestre da Torre da Magia Branca estava explicando, ela havia controlado seu poder e dito ao mestre da Torre da Magia Negra para não fazer alarde. A maldição de relâmpago de antes refletiu diretamente no teto atrás do mestre da Torre da Magia Branca, quase arrancando sua cabeça. O mestre da Torre da Magia Branca amaldiçoou o mestre da Torre da Magia Negra por ele ter tirado seu maldição. A pessoa diante deles tinha facilmente recebido a maldição da mestra da Torre de Magia Branca e aumentado seu poder várias vezes. Mesmo o mestre da Torre de Magia Negra, que se especializava em pesquisa de maldições, não tinha detectado Rania usando qualquer maldição. A desavisada mestra da Torre de Magia Branca continuava reclamando. O mestre da Torre de Magia Negra tossiu, aproveitando a oportunidade para mudar de assunto. Olhando para este monstro diante dele, ele só podia pedir à mestra da Torre da Magia Branca para verificar primeiro os ferimentos dos seus alunos, ou as consequências seriam impensáveis. Os dois saíram discutindo. Aquela mulher tinha que enlouquecer e pisar no seu pé. Rania estava preparada para levá-los à fonte de mana e espancá-los completamente. Olhando para o teto com um buraco aberto pela maldição, Rania sabia que tinha causado problema de novo. Dentro da Academia Plia, todos estavam discutindo o quanto aquela pessoa em primeiro lugar em todas as áreas era aterrorizante. Algumas pessoas até faziam desvios pelo Mana Spring para escapar dela. Ela era a próxima mestre da Torre de Magia Cinzenta Leste. 2 dias atrás, durante o exame de colocação, ela sozinha controlou dezenas de familiares, vencendo outros estudantes até que eles não tivessem força para revidar. Todos o evitavam quando a viam. Como invocadora, ela podia compartilhar a visão com seus familiares. Ela descobriu a Rania completamente encharcada. Além disso, essa posição era a localização central da fonte de mana que nem mesmo a grande maga cinzenta, Rania, ousava se aproximar, pensando... Devido a isso, sua mente estava cheia do mestre Renier. Não importava o quanto ela tentasse, enquanto ela fosse cinza, nunca poderia alcançar aquela pessoa, nível. Neste momento, todos também descobriram que essa palestra não era do professor Russell, mas de Rania Fantelizia. Todos comentavam que Rania era aquela instrutora assistente que entrou por meio de conexões. Discussões tão flagrantes deixaram Rania impotente também. Russell teve que ir a uma reunião, então ele só pôde pedir a Rania para substituí-lo primeiro. Rania só pode pedir a todos que olhassem a prova primeiro, e aqueles que não entendessem poderiam perguntar a ela. White Jr. imediatamente levantou a mão para perguntar sobre a questão 30 a respeito da teoria das escalas. Todos os alunos presentes sabiam que essa pessoa estava definitivamente causando problemas, porque somente o professor Russell poderia responder a essa pergunta. Nesse momento, Rania caiu em contemplação, sem saber como responder. Vendo Rania conflituosa, os alunos aproveitaram para agitar as coisas, dizendo que o nível de ensino usual do professor Russell era muito alto. Rania lembrou-se do conselho do mestre Russell de não pensar que as crianças eram iguais a ele. Ele definitivamente não podia dizer coisas como "eu só tentei e consegui". Nem todos eram como ele, realmente obtendo sucesso apenas com uma tentativa. A última lembrança do mestre Russell foi para não esconder suas habilidades por causa dele. Pensando nas boas intenções de seu mestre, Rania só poderia ser mais cuidadosa e cautelosa. Neste momento, Leste zombou ainda mais, dizendo que ele realmente havia superestimado o julgamento do professor Russell. Hoje em dia, as pessoas que entravam por conexões nem precisavam de habilidades básicas. Ele até disse que a seleção do instrutor assistente foi muito apressada, pensando que o instrutor assistente poderia demonstrar a escala para todos verem. Sob provocação de Leste, Rania manifestou diretamente a escala. Porque Rania manifestou a escala na frente de estudantes, este assunto se espalhou por toda a academia, com os alunos sonhando acordados até durante as aulas e não prestando atenção nas palestras, dando dores de cabeça aos professores. Manifestar a escala exigia a compreensão perfeita do processo de transação com as estrelas. Este não era um reino que um simples instrutor assistente poderia adentrar. Todos os professores se reuniram em volta do escritório do diretor, esperando para reclamar de Rania. Russell, planejando ir ao escritório do diretor, viu essa cena e se perguntou o que Rania tinha feito. Vendo tantas pessoas em volta do escritório do diretor, Russell, como mestre de Rania, decidiu evitar a situação primeiro. Após causar um incidente tão grande sem obter uma explicação do mestre da Torre de Magia Cinza Russell, o diretor só poderia resolver essa questão pessoalmente. Ele decidiu usar sua autoridade de diretor para que Rania Fantlésia desse uma pública
Palestra. Rania, que tinha causado este incidente, ainda estava tranquilamente cantarolando em sintonia. Nesse momento na academia, Leste estava sonhando acordada quando os papéis em sua mão se espalharam pelo chão. Seu familiar organizou a maioria dos papéis espalhados. Ela ainda não acreditava que Rania pudesse demonstrar a escala tão casualmente. Isso deve ser algum tipo de truque de mágica. Nesse momento, Locke ajudou-a a pegar um papel e perguntou se ela não gostava da instrutora assistente Rania. Leste negou enquanto pegava de volta o papel. Perto dali, Benoa disse: "Você está sendo muito óbvia. Se você tivesse sido designada para a área norte durante o exame de colocação, não seria tão problemático assim." Locke também concordou com essa opinião, dizendo que não seria necessário o trabalho de provar através de uma palestra pública. Leste, que não havia experimentado imersão na fonte de mana, não entendia completamente suas declarações. Ele explicou que Locke e Benoa ambos tinham a proteção do mestre da Torre Mágica, enquanto Gray tinha seus próprios padrões, e este padrão era precisamente o Mago Cinzento Rainier. Ela acreditava que Rania estava atualmente preocupada com a palestra pública, porque professores de disciplina e mestres da Torre Mágica compareceriam à palestra pública, de modo que truques ou artimanhas definitivamente não funcionariam. Em certo café, a princesa convidou Rania para tomar um café a sós. Rania duvidava profundamente se conseguiria se sair bem na palestra pública, expressando essa preocupação inconscientemente. A princesa Ayla elogiou Rania, dizendo que ela definitivamente conseguiria. Ela disse que Rania era muito parecida com alguém que conhecia, que, embora hesitante, continuava em frente. Ao ouvir isso, Rania se sentiu aliviada e decidiu simplesmente fazer. Antes do início oficial da palestra pública, alguns dias depois, os professores discutiram como esse simples instrutor assistente estava dando uma palestra pública, e se não fosse bem, os professores definitivamente levantariam objeções. Os mestres das torres de magia branca e negra se encontraram novamente. Até mesmo seus alunos, Locke e Benoa, foram trazidos à força. Após a simples autoapresentação de Rania, ele começou a palestra. A maioria das pessoas aqui veio para assistir Rania se fazer de bobo. Rania perguntou a todos se conheciam as 3 etapas de usar scripts de maldição. Rania bateu palmas e todos pensaram que ela estava fazendo algum tipo de apresentação. Rania mais uma vez manifestou a balança de script de maldição de nível superior que regulava a mentalidade e as transações. Todos exclamaram que realmente não era um truque, mas uma balança genuína. Bastante gente até se levantou na hora. Rania demonstrou a primeira etapa usando encantamentos para criar circuitos. Os professores nunca tinham visto circuitos tão precisos. Segunda etapa, pagar poder mágico, colocar poder mágico na balança. Terceiro, estágio, designando direção e acendendo o poder mágico. Rania simplesmente demonstrou a todos os 3 estágios do uso de scripts de maldição. Imediatamente, todos os presentes ficaram em silêncio. O mestre da Torre de Magia Branca mostrou uma expressão de compreensão abalada. Até o mestre da Torre Branca da Magia ficou extremamente chocado. Embora o script de maldição fosse vago, criou casualmente um de nível superior. Em seguida, Rania explicou a todos o que era o caminho mágico. O caminho mágico é tudo na vida, pesquisando técnicas de maldição para obter resultados, investindo tempo para provar. Quanto mais se persegue o desconhecido, mais não se pode esquecer o fundamental. Subsequentemente, Rania acendeu a balança novamente, explicando a todos que o acima era o básico do poder mágico. Não havia outro conteúdo, exatamente igual ao que estava escrito nos livros. A mestra da Torre de Magia Branca bateu na mesa com raiva e se levantou, mas ainda assim ficou de pé e aplaudiu, expressando concordância com o discurso de Rania. A princesa Ayla também expressou concordância, acompanhada pelos aplausos aprovadores dos professores. Assim, a palestra pública de Rania foi concluída. Há pouco tempo, após concluir a palestra pública, Rania se tornara uma figura proeminente na academia. Enquanto Rania caminhava pela estrada, os estudantes discutiam seu arrependimento por não terem presenciado pessoalmente a manifestação da balança perfeita. Isso, de maneira invisível, colocou grande pressão sobre Rania, enquanto, em contraste, o professor Russell estava radiante de alegria, relembrando como o anteriormente mal-humorado diretor de repente mudou de atitude. Encontrando Rania e dando tapinhas em seus ombros, dizendo: "A academia está confiante a você. O futuro dos magos repousa em seus ombros." Rania sentiu que o mestre Russell parecia estar de muito bom humor. A negação e o sorriso de Russell eram como experimentar uma segunda primavera. Primeiro, o mestre da Torre de Magia Branca reconheceu arrogantemente as habilidades de Rania e tentou recrutá-lo. Em seguida, o mestre da Torre de Magia Negra disse diretamente que há muito tempo via que os circuitos de maldição de Rania eram extraordinários e o convidou para se juntar à Torre Negra. Este contraste marcante deixou Rania sem palavras. Russell perguntou a Rania se ele queria ir à Torre Cinzenta para ver aqueles anciãos. Rania recusou prontamente. Russell lembrou-lhe que essas pessoas poderiam vir procurá-lo algum dia. Na casa da família Northern Grace, o pai de Lex estava lendo uma carta. A carta descrevia suas experiências na academia no mês passado e as dificuldades do caminho mágico. A maioria dos alunos não conseguia entender os diagramas que Rania desenhava ou os cursos que ele ensinava. Neste momento na Play Academy, em uma certa sala de pesquisa bagunçada, Rania estava deitado sozinho no sofá, lamentando que desde que deixou as linhas de frente, nunca mais teve que ver aquelas pessoas inúteis. Novamente. Ele ingenuamente pensou que ensinar alunos seria bastante fácil, sem ninguém fazendo perguntas. Justamente quando estava mais relaxado, sangue escorreu do canto da sua boca. Nesse momento, Leste veio procurá-lo. Rania freneticamente não conseguia se lembrar do nome dela e não sabia como chamá-la. Leste se preparou para pedir desculpas a Rania. Devido ao excesso de pressão antes, ela havia perdido a intenção original do caminho mágico.
A palestra pública de Rania a trouxe de volta à sua intenção original. Justo quando ela estava prestes a pedir desculpas, 3 homens grandes abriram a porta e entraram apressadamente. Eram anciões da Torre Cinza de Magia, reunindo-se para recrutar Rania imediatamente. Essa situação era exatamente a mesma de 6 anos atrás. A pressão dos anciãos deixou Leste muito nervosa, e ela até deixou cair seus materiais de estudo. Leste, tentando recolhê-los, enfrentou os olhares dos anciãos e tremia, incapaz de se manter em pé. Levantou. O ancião líder olhou para Leste com olhos de desdém, suspirou e disse: "A diferença é muito grande." Vendo esta cena, Rania só conseguiu inventar uma desculpa sobre ter negócios e dispensou os anciãos primeiro. Depois de vê-los partir, ele também pediu para Leste ir embora. Depois que eles saíram da sala de pesquisa, Rania, não conseguindo segurar mais, cuspiu um bocado de sangue. Seu rosto inteiro ficou pálido com sangue ainda nos cantos da boca. Nesse momento, no campo de batalha frontal, os humanos estavam lutando contra monstros. Remia, um dos 3 heróis, apareceu de repente neste campo de batalha. Inspirados pelo herói, o moral dos soldados aumentou muito. A Santa Sara também apareceu, lançando magia de cura nos soldados. O herói Cal era ainda mais formidável sozinho. Com o apoio do trio de heróis, eles rapidamente aniquilaram todos os monstros. Após a vitória, o herói ainda estava imerso na batalha, incapaz de voltar a si. Neste momento, Remia mencionou: "Se aquele mago meio morto também estivesse aqui, isso poderia ter acabado mais cedo." Santa Sara, com uma expressão sombria, disse: "Ele foi de fato um pouco útil, mas agora ele deve ter morrido miseravelmente, porque sem a ajuda dela como santa, ele absolutamente não pode suportar aquela maldição." Neste momento, em uma certa cidade, Rania caminhava sozinha pelas ruas à meia-noite. Ele tinha se forçado a chegar até aqui enquanto segurava o peito. No momento, ele só conseguia suprimir a maldição com feitiços. No entanto, isso não era uma solução a longo prazo e não podia resolver o problema fundamentalmente. Ele havia consumido metade de sua vida para conter o Rei Demônio. Embora ele tivesse ganho tempo, a maldição havia entrado em seu coração. Rania encontrou a loja em ruínas de suas memórias. No momento em que abriu a porta, o velho reconheceu Rania como um velho conhecido. Ele provocou Rania sobre não vê-lo há tanto tempo, perguntando se ele tinha desenvolvido preferências especiais. Ele chamou diretamente o verdadeiro nome de Rania, Ranier. Rania explicou que ele também não queria se tornar assim. O velho se chamava Calde. Ele apontou as mudanças físicas de Rania e a deterioração da alma, até mesmo observando a maldição em seu coração. Ele perguntou o que havia acontecido com Rania durante esses 5 anos. O herdeiro da Torre Mágica Cinza deveria ter um futuro brilhante pela frente, mas ele abandonou tudo para derrotar o demônio. Rei ele partiu com confiança, apenas para ser expulso do grupo dos heróis. Até ele se sentiu envergonhado demais para voltar e enfrentar seu mestre. Sozinho na taverna, afogando suas mágoas em álcool, descobriu que uma súcubo demônio estava seduzindo homens. Com um feitiço de enfraquecimento mais um feitiço de ligação, combinado com um ataque poderoso, ele instantaneamente subjugou a súcubo. O súcubo imediatamente reconheceu Ranier como o mago virgem do grupo de heróis. O súcubo declarou francamente que Ranier não possuía magia sagrada e não podia matá-la. Ranier indicou que com um bombardeio mágico contínuo, ele poderia eventualmente exterminá-la. Vendo esse estado, a súcubo estava à beira das lágrimas. O companheiro demônio, um cavaleiro negro, chegou. Ranier, coberto de feitiços, usou diretamente um feitiço aprimorado, combinado com esmagar para eliminar o cavaleiro negro. A súcubo lembrou-se da esfera espiritual que o rei demônio lhe dera anos atrás. Esta esfera continha décadas de essência acumulada. Com a mentalidade de que, mesmo que não pudesse vencer, poderia escapar, ela retirou a esfera. No momento em que surgiu, a aura do Rei Demônio fez Ranier vomitar sangue. A súcubo também foi controlada pelo orbe e perdeu a consciência. Esse poder parecia muito similar ao do Rei Demônio que quase exterminou o herói. Festa. Ranier não queria perder para o Rei Demônio uma segunda vez. Ele queria provar que seus anos de esforço não foram em vão. Ranier liberou todo o seu poder. Isso fez com que todas as pessoas comuns encantadas na sala fossem arremessadas. Quando Ranier recuperou a consciência, descobriu que tanto o Cavaleiro Negro quanto a súcubo haviam desaparecido. Até mesmo os feitiços cobrindo todo o seu corpo tinham sumido. Enfrentando aquela misteriosa névoa negra que lembrava o Rei Demônio, ele se sentiu afortunado por ter sobrevivido novamente, considerando isso uma boa sorte. Ao recobrar os sentidos, descobriu que havia se transformado no corpo de uma mulher. Para evitar encontrar outros perigos, Rania imediatamente manifestou a balança. Ele negociou com as estrelas para retornar os feitiços em seu corpo ao custo de 90% do seu poder mágico. As estrelas alertaram que um pagamento insuficiente resultaria em restrições. Após a transação ser concluída, o corpo inteiro de Ranier estava coberto novamente com feitiços. Ranier ativou diretamente feitiços quádruplos. Ele destruiu a barreira que os demônios haviam colocado ao redor da área. Imediatamente, energias demoníacas subiram ao céu. Guardas chegaram rapidamente e cercaram o prédio. Rania também percebeu que a barreira era obra de um dos 4 reis celestiais, o monstro esqueleto. Mesmo a presença da súcubo e do cavaleiro negro ali sugeria que essa questão não era simples. Claramente, matá-lo teria sido mais fácil, então por que transformá-lo nessa aparência? Mais tarde, Rania reclamou que quando voltou nesse corpo, quase foi morto pela magia de relâmpago de seu mestre Russell. Calde ainda não conseguia acreditar que tinha sido atacado por aquela massa que se parecia com o Rei Demônio, mas as histórias do Mago Cinzento chegaram a ele, forçando-o a acreditar. Com um estalar de dedos, o idoso Calde se transformou instantaneamente em um jovem Calde. Em seguida, ele disse a Rania que não conseguia lidar com a maldição, mas poderia usar poções para evitar sua erosão.
Rania perguntou se essas poções poderiam realmente parar a erosão. Cald informou que essas poções tinham o mesmo poder que o santo, fazendo com que Rania imediatamente reclamasse que o santo era um lixo. Rania acreditava que Cald entendia bem essa maldição, mas simplesmente não lhe contaria. Rania sentiu-se envergonhada de pegar suas coisas de graça e ofereceu-se para ajudá-lo com algo. Cald contou a Rania que recentemente nos esgotos, algo parecia estar rastejando por lá. No entanto, ele já havia enviado seu discípulo para resolver essa questão. Esse discípulo era Benoa. Nos esgotos subterrâneos, Benoa estava lutando contra monstros. Considerando seu encontro com um amigo, Benoa estava com pressa e, sem hesitar, usou uma oferenda de carne. Logo, ele eliminou os monstros um por um. Ele descobriu que desde que mergulhou na fonte de poder mágico, seu controle sobre a oferenda de carne se tornou mais perfeito. Neste momento, Benoa sentiu uma presença poderosa se aproximando. Inúmeros monstros emergiram simultaneamente das proximidades. Esta pessoa pode também ser a culpada por ter liberado esses monstros aqui. Benoa lançou diretamente um ataque de adaga das sombras contra o oponente. A figura misteriosa desviou facilmente de seu ataque. Vendo isso, Benoa só pôde responder com toda a força, oferecendo diretamente 5 dedos. A pessoa misteriosa usou apenas um feitiço de aceleração simples para evitar o ataque. Num piscar de olhos, aproximou-se de Benoa, alcançando uma distância indefensável. A figura misteriosa deu um peteleco na testa de Benoa. Disseram-lhe que este ataque estava mais refinado do que antes, mas os fundamentos ainda eram deficientes. A figura misteriosa era Rania. Subsequentemente, Rania disse a Benoa que seu mestre a havia enviado aqui. Enquanto conversava com Benoa, os monstros foram eliminados principalmente por Rania. Ele explicou que tinha conexões profundas com seu mestre Cald. Considerando a idade do mestre Cald, ele perguntou sobre a sua idade real. Rania primeiro disse que ele tinha 27 anos, depois disse que tinha 21, e já que o oponente era mais forte do que ele, Benoa teve que se submeter. Ao ver que Rania era tão jovem e ainda assim tão poderosa, Benoa perguntou o que ela havia feito antes de vir para a academia. Rania simplesmente disse que tinha lutado em lugares mais sujos. Sob a orientação de Rania, eles rapidamente chegaram ao fim dos esgotos. Com um feitiço de magia de ignição cinza, Rania aniquilou completamente todos os monstros próximos. Benoa ficou chocado, nunca tendo visto esse tipo de combate antes, como se vários feitiços estivessem misturados, tornando os princípios e estrutura incompreensíveis. Empurrando a porta, Rania também entendeu o que estava acontecendo. Subsequentemente, Rania voltou à loja de Cald, enquanto Benoa foi se encontrar com seu amigo. Rania perguntou a Cald por que ele frequentemente mudava de aparência. Cald explicou que essa forma fazia com que os humanos se sentissem mais à vontade. Rania entregou o altar que havia encontrado nos esgotos a Cald. Este objeto tinha a mesma aura que o orbe da Súcubo, e os esgotos também tinham barreiras que distorciam. Percepção. Ter tais coisas colocadas no centro da capital sem que ninguém as descobrisse não era algo insignificante. Algo significativo poderia acontecer em breve. Este item também lembrou Rania de um indivíduo familiar. Na Academia Aplia, depois que Rania se tornou instrutor assistente, ele esteve ensinando por um mês. Devido à dificuldade extremamente alta de suas aulas, nenhum aluno conseguia entender suas palestras. Ele só podia escrever o currículo no quadro negro para os alunos estudarem devagar. Nesse momento, ele notou outro instrutor assistente explicando atentamente aos alunos. Rania, que não pensou muito nisso, virou-se e saiu. No escritório, o homem de óculos produziu uma pilha de cartas de reclamação. Todas eram reclamações sobre os circuitos mágicos excessivamente complexos de Rania, o ritmo de ensino demasiado rápido e os feitiços incompreensíveis. O homem de óculos recitou reclamações que deram uma dor de cabeça a Rania. Ele também mencionou que Kelt, um colega assistente e instrutor, é um mundo de diferença entre você e ele. Ele era alguém que escolheu o caminho da magia, mesmo depois de ser ferido e se aposentar do campo de batalha. Ao contrário de certas pessoas, ele era um assistente e instrutor muito popular. No café da Aplia, os estudantes discutiam sobre como as aulas de Rania eram difíceis demais, e só depois de perguntar ao assistente e instrutor Kelt é que conseguiam entender as questões. Estudando aqui, Lack notou leste. Outros estudantes mencionaram que sempre que encontravam problemas insolúveis, vir ao café poderia resolvê-los. Leste também ajudou Lack, que estava confuso com o trabalho do curso. Ela mencionou certos fundamentos de feitiços que exigiam consultar o assistente e instrutor Kelt. Eles nunca esperaram que Rania também estivesse lá, e por acaso, ouvisse eles dizendo que também estavam procurando esse Kelt. Rania sabia que ele ensinava mal, mas ainda assim não podia tolerar ser abandonada pelos alunos. Coincidentemente, o assistente instrutor chamado Kelt estava por perto. Rania também queria ver quão capaz essa pessoa era. Momentos antes, no segundo campo de treino da Academia Aplia, o professor de magia de batalha Mayhart estava organizando os estudantes para o treino prático de combate com magia. Bestas. A maioria dos estudantes não estava acostumada a este treinamento prático, com todos discutindo sobre como esse professor era excessivo. Os professores aplicaram magia restritiva nas bestas mágicas, limitando-as. No entanto, durante o treinamento prático, esta besta mágica perdeu o controle. No café da academia, Rania sentiu que os métodos de ensino do instrutor assistente Kelt não eram diferentes dos seus, mas as expressões dos estudantes eram completamente diferentes. Sendo encarado abertamente, Kelt apenas sentiu suas costas esquentando. Depois que os alunos saíram, Rania se aproximou ativamente. Kelt. No entanto, uma Rania conflituosa não sabia como começar. Kelt perguntou proativamente se havia algum problema. Rania perguntou se ele tinha algum método especial para ensinar os alunos. Kelt mencionou que simplesmente lhes contava sobre o caminho que ele mesmo havia trilhado, assim como seu mestre havia ensinado a ele.
Para o gênio Hania, este era um tema pesado, completamente além de sua compreensão. Kelt então sugeriu ir ao seu laboratório de pesquisa para pessoalmente recomendar alguns livros a ela. A caminho da sala de pesquisa, Kelt perguntou a Hania como ela conhecia o professor Russell. Nesse momento, o professor Meihardt se aproximou irritado, interrompendo a conversa deles. Meihardt confrontou Kelt diretamente, exigindo saber o que estava errado com sua magia restritiva, pois outra fera mágica havia fugido. Enfurecido, ele atirou os papéis que tinha na mão no rosto de Kelt, dizendo que, se ele não pudesse lidar com a situação, deveria voltar para o seu campo de batalha em vez de fingir ser um acadêmico ali. Depois de proferir duras palavras, Meihardt advertiu Kelt mais uma vez, antes de ir embora, que esta era a última vez. E se ele não conseguisse desempenhar bem, deveria fazer as malas e partir. Depois, Hania perguntou sobre Kelt com preocupação. Ele disse que há muito tempo já estava acostumado a esse tipo de tratamento. Em seguida, mencionou que o professor Meihardt esperava ensinar mais aos alunos através de combate prático, então ele criava bestas mágicas em sua sala de pesquisa. No entanto, essa pesquisa não tinha feito progresso. Hania acreditava que, embora o combate prático fosse importante, criar bestas mágicas na academia ainda era. A Hania distraída não ouviu claramente os resultados subsequentes dessa pesquisa de criação de bestas mágicas. Quando perguntou sobre Kelt novamente, ele mudou de assunto. No campo de treinamento da Floresta Aplia, Benoa estava praticando aqui. Ele se lembrou que o altar descoberto nos esgotos naquele dia era certamente incomum. Nesse momento, Locke também chegou ali, notando que Benoa havia se tornado mais forte do que antes. Ele perguntou a Benoa se ele vinha treinando secretamente ou se tinha outro mestre fora da academia. Benoa contou a ele que alguns eventos ocorreram em um esgoto anteriormente, e então os dois se prepararam para um treinamento prático de combate. Nesse momento, eles descobriram inúmeras bestas mágicas surgindo do Floresta. Eles não esperavam que bestas mágicas existissem dentro da academia. Os dois decidiram determinar a vitória pelo número de bestas mágicas eliminadas. Então, os dois se prepararam para entrar em batalha. Neste momento, no dormitório dos estudantes de Aplia, um estudante acordou do sono, ainda sem saber o que estava acontecendo. Com um estrondo, algo de repente atravessou a parede do dormitório. Descobriram que era uma besta mágica que havia invadido. Como fugiram, mais bestas mágicas os perseguiram no corredor. Assim que este estudante foi pego pela besta, Horda Leste chegou com seus familiares, resgatou o estudante e disse para procurarem abrigo rapidamente. Leste convocou vários outros familiares. As bestas mágicas próximas ao dormitório foram rapidamente eliminadas. Através de seus familiares, ela soube que um monstro ainda mais poderoso espreitava atrás da floresta. Neste momento, no campo de treinamento da floresta de Aplia, Benoa e Locke estavam caçando bestas mágicas com facilidade. Bestas. Logo eles descobriram a grande besta mágica nas proximidades. A manipulação da gravidade por Locke, combinada com a adaga das sombras de Benoa, lançou um ataque conjunto. Embora o ataque combinado deles tivesse ferido gravemente a besta e arrancado um dos seus braços, o braço e as feridas da besta mágica regeneraram-se rapidamente. Neste momento, Leste se aproximou e informou que não podiam atacar cegamente, mas primeiro deviam identificar fraquezas. Benoa perguntou surpreso se ele tinha vindo ajudar, ainda sem saber que essas bestas mágicas já tinham invadido a academia. Dormitórios. Após a afirmação de Leste, ela analisou que esta criatura mágica tinha um núcleo, e sem destruí-lo, regeneraria infinitamente. Um familiar próximo lembrou Leste de que a estrutura desta criatura mágica era estranha. Criaturas mágicas aparecendo dentro da barreira da academia sem quebrar. Isso indicava que a besta mágica havia emergido de dentro da barreira. Os três concordaram que Benoa e Locke seguissem com a besta mágica enquanto Leste desferiria o golpe final. Locke tomou a dianteira, rompendo as defesas da besta mágica. Benoa usou magia de sombras para controlar os movimentos da besta. Leste invocou o Espírito Supremo do Trovão. Ele então comandou o Espírito do Trovão invocado. Um raio atingiu o monstro. Apenas momentos antes, na Academia Aplia, os estudantes estavam limpando o prédio do dormitório destruído por magia. Feras. Todos acreditavam que a culpa era do professor Meihardt. Embora Kelt fosse responsável por gerenciar as feras mágicas, todos evitavam discutir esse ponto. Atualmente, o professor Meihardt estava passando por julgamento na academia. O diretor questionou Meihardt sobre a conexão entre os animais mágicos descontrolados da noite anterior e sua pesquisa e experimentos de controle de bestas mágicas. Meihardt afirmou que ele apenas queria que as crianças tivessem experiência prática, e como um guerreiro que serviu na linha de frente, ele não poderia controlar bestas mágicas para atacar os alunos. Embora Meihardt tivesse uma personalidade rude, a probabilidade de ele fazer tais coisas ainda era baixa. Bestas mágicas aparecendo dentro da barreira da academia, juntamente com barreiras que distorciam a percepção e que fizeram com que os professores descobrissem o incidente muito tarde, isso foi, sem dúvida, obra de alguém de dentro. Atualmente, todas as evidências apontavam para Meihardt. Meihardt só conseguia protestar sua inocência com raiva, mas não tinha provas para demonstrá-la. Neste momento, o instrutor assistente Kelt irrompeu, apesar das tentativas de impedi-lo. Meihardt ainda acusou Kelt de não gerenciar adequadamente as bestas mágicas. Kelt explicou a todos que este desastre poderia ter causado danos muito maiores, mas as lições práticas usuais dos estudantes provaram ser eficazes. Este incidente também confirmou as habilidades dos estudantes através de combate real, e ele voluntariamente assumiu a responsabilidade pela má gestão de mágicas.
Bestas. O diretor determinou que o uso de bestas mágicas por Mahat para treinamento prático frequentemente causava ferimentos nos alunos. Esta questão não deveria ser da responsabilidade do instrutor assistente. O diretor anunciou imediatamente que o professor Mahat seria temporariamente detido. Em certo castelo, a princesa abençoada pelas estrelas estava recebendo a revelação das estrelas. Palavras fragmentadas levaram a princesa a encontrá-la. Ao despertar de seu sonho, a princesa percebeu que essa questão poderia não ser simples. Revelações anteriores nunca envolveram comunicação direta. A partir da revelação de seu subordinado, ele soube que Mahat, o único suspeito, havia sido temporariamente detido. Ela também não entendia o que as estrelas queriam que ela descobrisse. No entanto, ela chegou à sala para a qual as estrelas a guiaram. Esta sala, incrivelmente desorganizada, era o laboratório de pesquisa de Hania. Hania pediu à princesa que examinasse se ela conseguia entender o conteúdo no quadro negro, tendo escolhido algo simples propositalmente. A princesa e sua guarda olharam confusos para o conteúdo simples, completamente incapazes de compreendê-lo. A princesa só pôde dizer que contava com a intuição para compreender e que circuitos mágicos talvez não ajudassem. Olhando para os materiais de estudo por perto, a princesa pensou que Hania finalmente havia decidido ensinar adequadamente. Hania mencionou que foram emprestados do instrutor assistente Kelt. Ao ouvir o nome Kelt, um fragmento passou pela mente da princesa, precisamente a estrelas. Revelação. Neste momento, no edifício de ensino de Aplia, devido à revolta anterior das bestas mágicas, o treinamento prático foi cancelado e o laboratório de bestas mágicas foi fechado. Todos os cursos anteriores do professor Mahat foram assumidos pelo assistente de instrutor Kelt. Leste, Benoa e Lak estavam discutindo este assunto. Lak acreditava que esse assunto não tinha sido completamente resolvido. Benoa concordou com seu ponto de vista, tendo anteriormente experimentado a loucura das bestas mágicas nos esgotos. Eles acreditavam que nem mesmo um professor poderia controlar tantas bestas mágicas. Nesse momento, a princesa também chegou, acreditando que este assunto ainda não tinha terminado. Sob a liderança da princesa, eles decidiram investigar a sala de pesquisas do instrutor assistente Kelt. Seguindo a orientação das estrelas, a princesa abriu a porta da sala de pesquisa. Várias pessoas vasculharam a sala de pesquisa, mas não encontraram informações. Justo quando a princesa pensou que essa viagem foi em vão, alguém abriu a porta. Kelt e Hania apareceram diante de todos, com Kelt perguntando se havia algo que precisavam. Laka afirmou diretamente que as bestas mágicas foram libertadas por Iel. Embora não houvesse evidências, sua intuição dizia-lhe isso. Leste aproveitou a oportunidade para perguntar a Hania o que ela estava fazendo aqui. Hania disse a ela que estava apenas devolvendo livros. Hania até ajudou Kelt a acalmar a situação, dizendo-lhes para discutir o assunto amanhã, já que estava ficando tarde. Nesse momento, a princesa também insistiu que o instrutor assistente Kelt era problemático. Suas estrelas continuavam dizendo que Kelt era altamente suspeito. A princesa propôs usar o poder de suas estrelas para investigar o instrutor assistente. Nesse momento, Kelt primeiro elogiou Lak. No entanto, Lek secretamente sacou sua arma, preparando-se para a batalha. Kelt admitiu que a fuga das bestas mágicas era sua responsabilidade. Ele explicou que o professor Mahat queria cultivar bestas mágicas inteligentes. Enquanto criava bestas mágicas, ele parecia ansioso por algo. Mais tarde, à medida que mais e mais bestas mágicas eram criadas, o surto anterior de bestas mágicas ocorreu. Temendo que a situação do professor Mahat piorasse, ele tentou resolver o problema das bestas mágicas sozinho. Kelt afirmou com lágrimas nos olhos que tudo era responsabilidade dele. Ao ouvir isso, todos sentiram que Kelt era muito inocente. Leste até se aproximou para consolá-lo. Nesse momento, o aviso das estrelas para a princesa se tornou mais severo. Ela não entendia por que, mesmo que o assistente de instrutor Kelt tivesse explicado tudo claramente, o aviso havia se tornado mais sério. De repente, o aviso das estrelas foi cortado. Com um feitiço repentino, Kelt foi lançado ao ar. A princesa e Lak, que estavam por perto, permaneceram perplexo. Este foi um ataque de Hania, que inicialmente queria ver o que Kelt pretendia fazer, mas ao ver seu desempenho ruim, não pôde deixar de lhe dar uma surra. Finalmente, ele amaldiçoou Kelt como uma coisa maldita. Todos ficaram surpresos porque a assistente instrutora Hania de repente atacou o assistente instrutor Kelt. A princesa e Leste olharam para Kelt com preocupação, o Kelt que se levantava parou de fingir, formando círculos mágicos em suas mãos enquanto liberava diretamente as bestas mágicas. Todas as bestas mágicas confinadas nas jaulas próximas saíram como loucas. Ele avisou a todos que era melhor perseguirem rapidamente as criaturas mágicas. Bestas. Caso contrário, esta academia pode ser destruída. Hania disse à princesa e aos outros para perseguirem as bestas mágicas. Ela cuidaria de Kelt. Kelt não acreditava que Hania pudesse detê-lo, lançando confiantemente uma bola de fogo nele. Hania facilmente afastou a bola de fogo com uma mão. Kelt lançou bolas de fogo contínuas novamente. No entanto, esses ataques foram eliminados antes de se aproximarem de Hania. Hania falou dizendo que alguém que até mesmo incriminaria seu mestre era realmente desesperado. Kelt negou isso diretamente, acreditando que ele tinha apenas um mestre. Hania então refletiu todas as bolas de fogo anteriores de Kelt de volta para ele. Hania especulou que o mestre que Kelt reconhecia era a pessoa que lhe tinha dado o artefato mágico. Subsequentemente, Hania produziu o altar que ele havia obtido dos esgotos, justo quando Kelt estava chocado. Hania destruiu diretamente o altar. Kelt declarou que este objeto era a relíquia sagrada daquele senhor, de valor inestimável. Subsequentemente, o enfurecido Kelt liberou energia demoníaca por todo o corpo. Atrás dele, matrizes mágicas se abriram com inúmeras lanças disparando em direção a Hania a partir do centro das matrizes.
Esta força avassaladora atingiu diretamente ele. Rania não fez nenhuma tentativa de se desviar ou eliminar os espinhos, permitindo que eles avançassem diretamente em sua direção. Logo, Rania desabou sem forças. Kelt comemorou por possuir esse poder. Tudo isso graças à bênção daquele senhor. Agora ele poderia enfrentar até mesmo o professor Mahart sozinho. Depois de beber a poção para suprimir a maldição do seu coração, Rania levantou-se novamente. Kelt ingenuamente acreditou que Rania tinha preparado poções de cura para esta batalha. Na verdade, Rania havia esquecido a poção de supressão da maldição que Kald exigia que ele bebesse mensalmente. No entanto, graças a isso, Kelt revelou que tinha alguém por trás dele. Neste momento, a magia de espinhos de Kelt estava pronta para atacar e ele não tinha a intenção de deixar Rania viver. Ao contrário de antes, esses espinhos foram subitamente eliminados à medida que se aproximavam de Rania. Como ele sabia que estava conectado ao altar e tinha outros por trás dele, Rania certamente não o deixaria ir. Kelt ficou surpreso que o oponente pudesse destruir seus feitiços. Rania usou um simples feitiço de aceleração. Ele chegou à frente de Kelt e desferiu um soco forte nele. O golpe fez com que Kelt vomitasse imediatamente sangue negro. Kelt também aproveitou a oportunidade para se deitar no chão e brincar. Morto. Rania imediatamente percebeu sua tentativa de ser esperto e disse para ele se levantar rapidamente. Nesse momento, várias matrizes mágicas apareceram de repente atrás Rania. Os círculos mágicos ativados, junto com seus projéteis pontiagudos, foram eliminados por Rania. Kelt questionou quantas magias Rania tinha escondido em seu corpo. Durante a conversa, Kelt lançou outro ataque de projéteis melhorado em Rania. Com uma explosão alta, chamas escuras se acenderam. Acreditando que Rania havia sido eliminada, Kelt reclamou que ele não era nada especial afinal. No entanto, Rania apareceu atrás dele com uma faca. Outro feitiço de aceleração comum ele investiu contra Kelt. O feitiço de aceleração, combinado com aprimoramento de feitiço e esmagamento, bateu forte a cabeça de Kelt no chão. Rania acreditava que tais traidores mereciam punições severas. Ele repetidamente bateu a cabeça de Kelt no chão, até que o chão se transformou em uma pequena cratera. Coberto de sangue negro, Rania limpou as mãos, dizendo que, mesmo como humano, ele poderia explodir a cabeça dele com uma mão. Logo depois, chegaram guardas. Rania, segurando a cabeça de Kelt, informou-os de que essa pessoa havia traído a humanidade para a raça demoníaca, evidenciado pelo fluxo de sangue negro e pela habilidade de usar artefatos mágicos, requerendo a destruição do coração para completa eliminação. Rania entregou Kelt aos guardas e foi embora. Na Academia Aplia, a princesa, Leste e outros haviam eliminado a maioria das feras mágicas liberadas. Leste ainda se preocupava se o assistente instrutor descontrolado Kelt poderia ferir Rania. A princesa e Lax simplesmente olharam para ela com sorrisos tolos. Posteriormente, a princesa disse a ela que não havia necessidade de se preocupar com a instrutora assistente Rania, porque a primeira pessoa a descobrir o problema foi ela, e ela ainda poderia estar perseguindo o verdadeiro mentor. Nesse momento, na residência de Russell, Rania reclamou que estava muito cansada e se perguntou se deveria se demitir. Mestre Russell apareceu de repente atrás, perguntando o que ela havia acabado de dizer. Rania imediatamente mudou suas palavras, dizendo que o sangue negro nas suas roupas não sairia. Mestre Russell disse-lhe que essas eram roupas enviadas pela família real para ter muito cuidado e não lavá-las de qualquer maneira. Rania pensou que, já que ele tinha voltado sem aviso, o aluno deveria entender. Enquanto estava distraído, com um barulho de rasgo, as roupas foram rasgadas por seu esfregar. Assim, Rania recebeu outra bronca do seu mestre. Ninguém esperava que o amável instrutor assistente Kelt fosse um traidor, enquanto o arrogante Mahart era na verdade inocente. O diretor organizou uma interrogação imediata assim que Kelt despertasse. O professor Mahart retomou oficialmente as aulas, embora os cursos práticos de bestas mágicas tenham sido permanentemente descontinuados. Naturalmente, Rania também retomou o ensino, com colegas sugerindo que ele descansasse por um dia. Em uma certa sala de aula na Academia Aplia, Rania estava explicando em detalhes para os alunos o que eram os feitiços de combinação. Todos precisavam entender o processo de combinação de feitiços e compreender seu significado. Rania manifestou a escala novamente. Ele disse a todos que memorizar feitiços era um método simples e rude, mas mais importante era entender o significado dos circuitos mágicos. Rania nunca havia explicado feitiços para os outros com tantos detalhes, então esse método de ensino parecia muito estranho. Todos não precisavam decorar mecanicamente, mas deviam tentar entender o significado dos feitiços. Nesse momento, Rania refletiu que mesmo sem sua ajuda, os alunos teriam capturado Kelt. Subsequentemente, Rania disse a todos que não importava o que fizessem, desde que trabalhassem duro, haveria definitivamente recompensas. Ao ouvir isso, Lac, Benoa e Princesa Ayla entenderam o significado. Apenas Leste tinha um rosto desanimado, como se tivesse entendido algo diferente dessa afirmação. Depois de terminar a lição, Rania sentiu que viver uma vida tão tranquila não era ruim. Nesse momento, ele notou pela janela um grupo de pessoas de vermelho. Rania os reconheceu imediatamente como os reais cães. Considerando que assuntos reais, acontecesse o que acontecesse, não tinham nada a ver com ele, ele se preparou para tomar um café. Na prisão subterrânea da Academia Aplia, o Kelt despertado ainda murmurava que o profeta os puniria. Nesse momento, todo o corpo de Kelt emanava energia demoníaca, e seu estado mental estava extremamente anormal. O guarda da princesa especulou que o profeta devia ser alguém importante dentro de Aplia. Além disso, essa pessoa certamente havia assinado contratos com demônios mais poderosos, o que estava além de sua capacidade de resolver. Nesse momento, o Royal Hound Carter chegou com um grupo de pessoas. Há 7 anos no Palácio Imperial, guardas estavam fugindo com a princesa Ayla. O mago da corte, traidor, Grey, estava perseguindo os dois. O profeta disse a Grey que capturar a princesa lhe daria um exército imortal.
o guarda ficou para trás para deter o Mago Grey, instando a princesa a fugir rapidamente. Justo quando a princesa caiu em desespero, Rania chegou e resgatou a princesa Ila. Com um feitiço de magia de raio, ele matou instantaneamente o mago da corte Grey. Depois disso, Rania desapareceu. Deitada na cama, a princesa Ila se perguntava onde Rania estava e o que ele estava fazendo. Nesse momento, na cafeteria, Rania pareceu ouvir a voz da princesa Ila, fazendo-o cuspir um gole de café de susto. Ele estava lutando com a decisão de contar à princesa que as roupas presenteadas tinham sido arruinadas pela sua lavagem. Na Academia Plia, o guarda da princesa estava conduzindo o cão real Carter em um tour pelos academia. Ele havia detectado energia demoníaca dentro da academia e precisava encontrar rapidamente sua fonte. Com anos de experiência como cão de caça, ele podia sentir energia demoníaca que outros não conseguiam perceber. Antes de se juntar aos Royal Hounds, Carter possuía habilidades excepcionais de rastreamento e já havia lutado ao lado de heróis na linha de frente. O guarda da princesa refletiu que se o Hound Carter estivesse no palácio 7 anos atrás, aquele incidente talvez não tivesse ocorrido. Nesse momento, Carter finalmente localizou a fonte dessa energia demoníaca. Ele levantou a espada e atacou Rania diretamente. Com um estrondo alto, fragmentos se espalharam e o chão foi esmagado em uma cratera. Os estudantes próximos foram todos atraídos por esse som. O guarda da princesa exclamou que era a instrutora assistente Rania. Rania, ainda sem perceber a situação, foi subitamente atacada com uma lâmina na academia. No entanto, Rania rapidamente reconheceu a pessoa diante dele. Rania naturalmente desviou do ataque de Carter enquanto contra-atacava. Nesse momento, o guarda da princesa estava extremamente chocado. Os cães eram os cães da família real, cada um uma haste de combate corpo a corpo. Além disso, eram inimigos naturais dos magos. Neste momento, os estudantes também se reuniram, acreditando que, por mais habilidoso que um mago fosse, não poderia derrotar os cães de combate corpo a corpo. No entanto, o atual cão Carter estava sendo dominado pelo mago Rania. Rania não tinha usado sua força total nem quaisquer armas. Ele até derrubou a arma de Carter com um único golpe mágico. A pessoa diante dele não tinha movimentos supérfluos e maximizava a eficiência mágica. Carter levantou as mãos em rendição. Rania, cerrando os punhos, primeiro questionou o que isso significava, depois mudou sua pergunta para perguntar quem ele era. Carter cumprimentou naturalmente Rania, perguntando se por que Lord Rania apareceria dessa forma em tal lugar. Ouvindo isso, o coração de Rania entrou em pânico, pois a pessoa diante dele certamente o havia reconhecido. Isso remonta ao deserto do Reino dos Demônios, 5 anos atrás. Rania estava seguindo o senso de olfato sensível de seu subordinado para caçar demônios. Um demônio gigante emergiu do deserto. Rania mal podia acreditar que os demônios poderiam realmente ser encontrados pelo cheiro. Este subordinado era precisamente Carter. Rania desmontou tudo, com vários círculos mágicos aparecendo. Inesperadamente, quanto mais eles lutavam, mais apareciam, com dezenas desses demônios gigantes emergindo diretamente do chão. Carter avançou primeiro em direção aos demônios gigantes. Momentos depois, os demônios foram eliminados completamente. Após a batalha terminar, Carter perguntou a Renier o que ele gostaria de fazer após a aposentadoria, se ele voltaria para a Torre Mágica. Renier afirmou que nunca voltaria para a Torre Mágica, pois aqueles anciãos tinham enlouquecido. Carter sugeriu que Renier se tornasse professor, embora os estudantes fossem um pouco infelizes. Ranier só podia usar os punhos para educar este subordinado desrespeitoso. Neste momento, Deathsword, um dos 4 reis celestiais, apareceu aqui. Ele primeiro convocou muitos lacaios esqueleto para lutar contra os dois. Mais tarde, aproveitou a oportunidade para atacar pessoalmente. Embora Renier e Carter tenham lutado com todas as suas forças, ainda perderam. Carter foi até atingido em um ponto vital pela lâmina de Deathsword. Apesar da cura de Santa Sarah, Carter só pôde se aposentar do serviço ativo. Santa Sarah explicou que o corpo de Carter havia sido contaminado por energia demoníaca e não poderia mais lutar na linha de frente. Carter continuava se desculpando, lamentando sua própria fraqueza. Renier o confortou, dizendo que qualquer pessoa que sobreviva a um golpe de um dos 4 reis celestiais não pode ser fraca. Em seguida, ele entregou a Carter uma carta de recomendação da Ordem dos Cavaleiros Reais. Renier disse a Carter mais uma vez que ele foi realmente útil durante este tempo e sugeriu que ele voltasse para a retaguarda para descansar. Ao ouvir isso, Carter se emocionou até chorar. Nesse momento, dentro da Academia Apulha, Carter reclamou que nunca esperava que Ranier se tornasse mesmo uma professora, e nesse estado. Ranier ameaçou Carter, dizendo para falar menos se não quisesse apanhar. Ele então retirou o altar que havia esmagado da última vez, observando que a energia demoníaca deveria estar emanando dali. Além disso, a pessoa que atacou a academia também sabia sobre a existência do altar no esgoto. Pessoas controladas por energia demoníaca gritavam sobre um profeta. Ranier não esperava que, apesar de esconder tão bem, ainda pudesse ser descoberto. A pedido de Carter, Ranier entregou formalmente os fragmentos do altar a ele. Depois de receber as peças do altar, Carter continuou olhando fixamente para Ranier. Carter perguntou a Ranier como era ser professor, observando que parecia estar indo muito bem. Ranier soltou um profundo suspiro. Os anciãos da Torre Cinza continuavam vindo, perguntando o que fazer sobre a posição vaga de mestre da Torre Cinza. Ranier só conseguia inventar desculpas para escapar a cada vez. Aqueles anciãos loucos eram exatamente os mesmos de antes. Agora, até pessoas das Torres Negra e Branca estavam vindo causar problemas. A única coisa digna de comemoração foi encontrar alguns alunos que valiam a pena cultivar. Vendo que Ranier estava se saindo bem como professora, Carter se preparou para ir embora. Carter mencionou que quando soube que Ranier havia sido expulso do grupo de heróis, ficou um pouco preocupado.
Rania mostrou uma expressão hesitante ao negar isso. Carter acrescentou que Lord Rainier certamente não se deixaria expulsar docilmente por outros e provavelmente teria discutido com o grupo do herói antes de ir secretamente a uma taberna para beber e causar uma cena de embriaguez. Rania ficou agitado enquanto Carter descrevia perfeitamente suas ações. Rania colocou a mão no peito de Carter dizendo-lhe que, como seu antigo superior, queria dar-lhe alguns conselhos. Rania lançou um feitiço que lançou Carter a vários metros de distância. Ele disse a Carter para primeiro mudar o hábito de correr em direção às pessoas com a espada desembainhada sempre que as via. Carter se sentiu aliviado, pensando que Rainier ainda era o mesmo Rainier, inalterado de qualquer forma, o que era realmente maravilhoso. Naquele momento, em um certo corredor da Academia Apulha, Leste corria pelo corredor, preocupada em chegar antes do toque de recolher após estudar até tarde. Uma voz de saudação assustou Leste. Este era o ancião Gílio da Torre Mágica. O super ancião da Torre Cinza veio pessoalmente convidar Rania para se tornar a mestra da Torre Cinza. Desde que Rania concordasse, ela poderia imediatamente se tornar a próxima mestra da Torre Cinza. Há centenas de anos havia uma supernação chamada Arcádia. Esta supernação foi completamente destruída da noite para o dia por 4 monstros. Eles eram chamados de Tempestade Negra, Dragão Negro, Belialu, a Taxa Herética, Deathzord e Ganakaut, Ancient Breath Scopalo. Humanos escolhidos pelas estrelas construíram uma nova nação chamada Caldia, neste país destruído. Várias pessoas se reuniram aqui, incluindo heróis e santos, usuários de maldições e alquimistas e magos. Os magos estabeleceram torres de magia para seus respectivos propósitos. O Imperador concedeu cores a 6 torres de magia: azul, vermelho, verde, preto, branco e cinza. Preto se especializou em pesquisa de inscrição de maldições, enquanto Branco se concentrou no estudo da magia elemental. Todos pesquisavam continuamente para alcançar seu próprio auge. Apenas o Cinza era diferente. Eles não se importavam com escolas ou status. Eles estabeleceram a Torre de Magia unicamente para pesquisar a magia de Arcádia. E essa era a Torre Cinza. Há pouco, a agitada Leste encontrou o mestre da Torre Cinza, Ancião Gílio. Ao se encontrarem, Gílio imediatamente repreendeu Leste, perguntando o que havia de errado com sua postura curvada, dizendo que era completamente inadequado para a próxima mestra da torre. Andar deve envolver manter a cabeça erguida e o peito para fora, para não envergonhar os Grey. Leste rapidamente se desculpou, dizendo que não havia correspondido às expectativas do ancião. Vendo isso, o Ancião Gílio também conteve seu temperamento. Ele pediu a Leste que lhe falasse sobre a Rania Fantlesia. Leste mencionou que era filha adotiva do professor Russell e atualmente ensinava poder mágico básico. Ouvindo isso, o rosto do ancião Gílio escureceu. Ele disse a Leste que, vendo sua estupidez, só poderia fazer outros planos, e Leste reconheceu isso como a carta de recomendação do mestre da Torre Cinza. Ele se preparou para recomendar Rania como mestre da Torre Cinza. Nesse momento, na cafeteria, muitos estudantes estavam tomando café, criando bastante alvoroço. O barulho fez Rania querer encontrar outro lugar para descansar. Em um instante, todos no café desapareceram. Enquanto Rania olhava atônita, o ancião Greydilho explicou que pedira para eles saírem por um tempo. Ele então se apresentou como Dílio. Rania achou tudo isso razoável. Dílio era um ancião com influência significativa na Torre Cinza, e até mesmo ele tinha sido mobilizado, indicando que esse assunto era de fato urgente. Dílio apresentou diretamente sua carta de recomendação. Ele acreditava que qualquer mago deveria entender o que isso significava. Rania mencionou que a Torre Cinza deveria ter 6 anciãos. Dílio explicou que com sua carta de recomendação não haveria problema algum. Se fosse um mago comum, deveriam aceitar imediatamente ao receber esta carta de recomendação. Mas Rania nem sequer deu uma olhada, deixando Dílio completamente incapaz de entender o que ela estava pensando. Dílio instou Rania a tomar uma decisão. O silêncio de Rania indicava uma recusa educada, mas Dílio queria apenas uma resposta específica. Para recusar de forma mais clara, Rania derramou café diretamente na carta de recomendação. Dílio bateu na mesa e gritou, perguntando o que ela estava fazendo. Rania também jogou a xícara na carta de recomendação. Essa foi a resposta dele. Dílio, furioso, procurou confirmação dele novamente. Rania sorriu e afirmou sua resposta. Mesmo sendo um ancião da Torre Mágica e abaixando a cabeça, ele ainda manteve essa atitude. O enfurecido Dílio ativou diretamente seu domínio mágico. Ele queria que Rania sentisse o poder de Grey, o ápice de todas as torres mágicas. Rania ignorou o domínio mágico e caminhou direto em direção a Dílio. Rania simplesmente o suprimiu casualmente. O círculo mágico que Dílio havia construído foi realmente dissipado. Buscando talento e estabelecendo Grey no ápice de todas as torres mágicas, Grey deveria ter alcançado este ponto, o que mais estavam perseguindo. Rania levantou a mão e também ativou um domínio mágico. Dílio ficou chocado. Isso era impossível. A pessoa diante dele simplesmente seguiu sua invocação e conseguiu ativar um domínio mágico. Essa pressão mágica forçou diretamente o ancião de Grey, Dílio, a se ajoelhar diante de Rania. Rania acreditava que Leste estava completamente qualificada para se tornar a mestra da Torre Cinzenta. No entanto, você, como ancião da Torre Cinzenta, falhou em descobrir seu talento. Vocês, cegos pelo poder, simplesmente não conseguem ver a essência. Sob o domínio mágico de Rania, o ancião cinzento Dílio não conseguiu suportar essa pressão e perdeu a consciência. Rania também decidiu ajudar a Torre Cinza a confirmar se Leste era realmente adequada para se tornar a próxima mestre da torre. Neste momento, em um certo dormitório, Leste ainda estava estudando dia e noite, estimulada pelas palavras dos anciões. Até mesmo seu familiar aconselhou a descansar.
Leste só queria alcançar resultados e ganhar o reconhecimento de todos. Sob a sombra dos anciões, Leste só podia trabalhar ainda mais. Sem que Leste percebesse, a energia demoníaca havia gradualmente começado a corrompê-la. Na Academia Plia, todos estavam observando as questões do exame que acabavam de ser anunciadas. Este círculo mágico complexo parecia extremamente difícil. Benoit sabia imediatamente que a pessoa que formulou essas perguntas deve ser o assistente de professor Rania. Vendo as expressões confusas de todos, Rania reclamou que essas crianças eram realmente mimadas. Nesse momento, ela notou a Leste tremendo. Ao ouvir a voz de Rania, Leste lembrou que estava se afastando cada vez mais da posição de mestre da Torre Cinza, aumentando sua pressão. Corrompida pela energia demoníaca, Leste ignorou completamente as palavras de Rania e fugiu diretamente. Nesse momento, o Cão Real Carter encontrou Rania. É claro que Rania havia adivinhado que ele retornaria, já que a questão do altar ainda não tinha sido resolvida. Carter afirmou diretamente que esse incidente do altar era um tanto problemático. Rania também concordou que lidar com o altar era bastante problemático. Mesmo depois de limpar a energia demoníaca e destruir o altar, monstros ainda continuariam a aparecer. Somente eliminando completamente os monstros que apareciam, poderia acabar. Carter mencionou que estava um pouco barulhento ao redor de Rania. Rania deu-lhes um chute direto, dizendo que aquilo era uma academia. Como poderia não ser barulhento? Naquela noite, na capital real de Keldia, os Royal Hounds lideraram 3 pessoas pelas ruas, perseguindo algo. Eles eram um trio de heróis. O herói Cal perguntou se o incidente do altar era real. O Cão Real disse-lhe que um altar tinha realmente aparecido na capital real, e que o pessoal de apoio consistia apenas no trio de heróis. O herói Cal perguntou se o Mago Cinza tinha vindo aqui. O Cão Real respondeu que o Mago Cinza não estava na capital real. O herói achou isso muito estranho, porque sua espada sagrada nas estrelas lhe disse que, não importava onde ele estivesse, ele encontraria o Mago Cinzento novamente. Pouco antes, na Academia Plia, os professores estavam relatando ao diretor que o grupo do herói havia partido para a capital real ontem. Os professores assistentes foram todos designados para verificar omissões e fortalecer a barreira da academia. Todo esse trabalho tinha que ser concluído antes do meio-dia de hoje. Não havia como impedir o altar de se abrir. Eles só podiam esperar pela oportunidade. A raça demoníaca abriria uma porta conectada ao mundo demoníaco através de um médio. Além disso, essa porta se abriria bem no centro da Academia Plia. Todos não conseguiam impedir o altar de abrir. Eles só podiam minimizar os danos. Como educadores da academia, protegeriam cada aluno o máximo possível. Em uma certa sala de aula da Academia Plia, todos sussurravam entre si, porque as perguntas do exame eram muito difíceis. Benoit perguntou a Locke como estavam suas respostas. Só então descobriu que a outra pessoa não havia escrito uma única palavra. Ambos olharam para Leste no fundo, mas Leste só deixou para trás uma silhueta antes de partir. Locke mais uma vez confiou em sua intuição para sentir que algo ruim iria acontecer a Leste. Benoit disse-lhe para usar sua intuição para resolver este problema, e Locke ficou em silêncio. A corrupção de energia demoníaca nos olhos vazios de Leste se tornara ainda mais severa. Após o exame terminar, todos discutiram como as questões eram difíceis demais. Até outros professores reclamaram sobre o porquê de todos os alunos estarem reclamando. Que tipo de perguntas tinham sido feitas? Sentado no telhado, Rania sentiu que alguém estava falando mal dele novamente. Era raro ele preparar questões de exame com tanto cuidado, mas ainda assim tinha que assumir a culpa. Preparar essas perguntas realmente exigiu um esforço tremendo. A coisa mais importante agora não eram esses assuntos. O problema era que ninguém sabia quando o altar abriria, então não podiam se preparar com antecedência. Carter olhou para Rania com uma expressão hesitante. Rania disse-lhe para não perder tempo e falar diretamente se tivesse algo a dizer. Só então Carter revelou que ele havia convocado o grupo de heróis. Embora Rania não estivesse zangado com o grupo de heróis vindo para a capital real, ele estava com raiva porque Carter subestimou sua magnanimidade. Rania também achava que era melhor o herói resolver esse assunto. Além disso, Rania entendia muito bem esse meio. Carter ficou surpreso. Ele sabia quem era. Embora Rania conhecesse esse meio, ele não se aproximara precipitadamente, pois chegar mais perto seria mais perigoso. Esse meio poderia até dar à luz um novo rei demônio. Carter perguntou se dessa vez era realmente tão formidável. Rania explicou que era porque o talento daquela criança superava em muito o seu próprio. Aqueles velhos tolos não reconheceram a qualidade. Aquela criança estava completamente qualificada para ocupar aquela posição. Naquela hora, Leste tinha acabado de voltar para seu dormitório. Ela encontrou uma carta sobre a escrivaninha. Ao abrir o envelope, descobriu vários diagramas de circuito perfeitos. Quando pegou 2 diagramas de circuito ao mesmo tempo, uma voz surgiu da escuridão. Criança que persegue o Mago Cinzento, eu vim. Para você. Leste ainda não entendia o que estava acontecendo. Essa energia demoníaca causou diretamente o familiar de Leste a dissipar. O antigo Sopro Scopulu, um dos 4 reis celestiais, acenou com sua grande mão. Leste então caiu na escuridão. Até o Mago Cinzento Renier tinha sido implantado com um meio de altar pelo antigo Sopro Scopulu. Em uma certa barreira, Leste estava presa aqui pelo antigo Sopro Scopulu. No sonho, todos elogiavam Leste como um gênio que podia invocar espíritos. Um ancião disse a ela que esse espírito era um espírito do vento. Vamos chamá-lo de Sylphie. O ancião perguntou a Leste se ela gostaria de aprender magia com ele, porque Leste possuía o talento para guiar esta era. A Leste no sonho vivia eternamente no passado, desfrutando dos elogios de todos. Na Academia Plia, Rania acreditava que o altar estava prestes a se abrir.
Carter reclamou que mesmo sabendo sobre o médium, eles não podiam fazer nada, que frustrante. Hania mencionou casualmente que ele havia sido implantado com um médium antes, então ele sabia que aquele cara era bastante covarde. Carter primeiro pensou, entendo, depois sua expressão mudou para uma de choque. Ele imediatamente perguntou a Hania quando isso tinha acontecido. Hania disse a ele que foi depois que Carter saiu do campo de batalha. Naquela época, tanto Rainier quanto o herói Cal tinham algo de errado com suas cabeças, especialmente o herói Cal, que até disse que não seria mais um herói. O antigo sopro Scopalu aproveitou a oportunidade para implantar um médium em Rainier e o lavou cerebralmente, aprisionando-o para sempre em um sonho. Isso foi algo que Hania compreendeu apenas depois de se tornar um médium. Para abrir o altar, a consciência do médium precisava ser convocada para outra mundo. Depois de aprisionar o espírito do médium em outro mundo, eles então controlariam o corpo do médium. Este era o método do Ancient Breath Scopalu. Carter perguntou a Hania se ele tinha visto alguma paisagem bela no outro mundo. Hania explicou que todos veriam o que mais desejam profundamente em seus corações e em seus sonhos, o que poderia fazer com que Rainier nunca quisesse acordar de seu sonho. Lamentavelmente, o sonho não continha nada que Rainier quisesse perseguir. Carter imediatamente olhou para Hania com olhos simpáticos, porque Hania queria muitas coisas. No entanto, nada disso poderia ser realizado em sonhos. Neste momento, Leste, presa na barreira, ainda lutava contra o demônio dos sonhos. O ancião disse a Leste para não ter medo, que ela até poderia ser egoísta. Seu talento pode ser um fardo pesado para você, mas graças a esse talento, você pode fazer o que quiser. Neste momento, a Academia Plia foi subitamente coberta por uma barreira. Hania sabia que o incidente do altar havia começado. Carter estava preocupado se o aluno que havia sido implantado com o meio poderia realmente acordar do sonho. Hania acreditava firmemente que aquela criança ficaria absolutamente bem, porque magos eram todas pessoas arrogantes e loucas. Neste momento, Leste também se lembrou do que o ancião tinha lhe dito uma vez, que os magos não podiam se obcecar com o passado, mas só podiam olhar para o futuro. Leste gritou alto por Sylphie, o espírito do vento, Sylphie, rompeu as restrições e voou para fora. Leste também despertou completamente de seu sonho. A figura massiva do Ancient Breath apareceu flutuando no ar. Criança cinzenta, como seria maravilhoso se você apenas dormisse assim para sempre. Soprança Ancestral não sabia por que essa criança tinha despertado tão rapidamente. Leste também reconheceu que o monstro esqueleto diante dela era Ancient Breath Scopalu. Se você não tivesse despertado, eu poderia ter deixado você morrer mais confortavelmente. Leste apenas olhou para ele friamente, seus olhos cheios de intenção de matar. Leste invocou dezenas de familiares. Leste acreditava que enquanto pudesse invocar familiares, ainda poderia lutar. Dezenas de familiares correram em direção a Ancient Breath, rasgando todo o seu corpo. Justo quando Leste pensou que o tinha derrotado tão facilmente, o Ancient Breath, que se aproximava, lançou outro feitiço hipnótico justo quando Leste não conseguiu resistir. Um círculo mágico de defesa perfeito apareceu ao redor de Leste. Este era um circuito mágico que Hania havia deixado para ela. Leste disse através das lágrimas: "Então você esteve me protegendo o tempo todo." Ancient Breath rugiu que o cinzento havia arruinado seus planos novamente. Ancient Breath ordenou às estrelas que reexecutassem o contrato e reconstruíssem a barreira. As estrelas disseram a ele que isso não era interferência externa e que ela não poderia impedir. A barreira defensiva de Hania estava erodindo essa barreira. Ancient Breath só podia rugir. Cinzento, cinzento de novo. Por quanto tempo ele continuaria a interferir? O som era tão alto que Leste teve que cobrir os ouvidos. Neste momento, a barreira de Ancient Breath também foi quebrada pelo diagrama de circuitos de Hania. O círculo mágico defensivo de antes se conectou com o circuito de Hania. Hania, à distância, naturalmente sabia da situação atual. Hania tirou a luva e pediu a Carter para usar seu nariz de cachorro para farejar a localização específica do círculo mágico. Carter rapidamente detectou a posição exata do círculo mágico com seu nariz. No entanto, só de cheirar a bolsa de Hania, Carter na verdade teve uma hemorragia nasal. Carter também usou o poder mágico para traçar uma linha guia para Hania. Hania disse a Carter para lidar com os pequenos enquanto ele lidava com Ancient Breath Scopalu. Quando Carter saiu, ele não esqueceu de combinar uma bebida para depois que tudo acabasse. Hania podia ver que Ancient Breath Scopalu estava se escondendo novamente. Desta vez, Hania não o deixaria escapar facilmente. Com um golpe poderoso, ele destruiu a barreira diretamente. Neste momento, na Academia Plia, os professores estavam tratando os alunos. A academia inteira estava presa pela barreira de Ancient Breath. Quando um professor sugeriu evacuar os estudantes primeiro, a barreira ao redor da academia de repente desapareceu. Leste, que havia escapado, também percebeu que a barreira tinha sido destruída. Para evitar ser capturada pelo Ancient Breath novamente, Leste só podia forçar seu corpo a continuar correndo. Neste momento, Hania chegou e resgatou Leste justo quando ela estava prestes a desabar. Hania eliminou casualmente a energia demoníaca de Leste. Com um único feitiço de teletransporte, ele enviou Leste para um lugar seguro. Neste momento, Ancient Breath Scopalu também chegou aqui. Ancient Breath reclamou que Grey tinha estragado seus planos novamente. Sem você, a estrela já teria se tornado o Santo Alterado. Sem você, a raça demoníaca já teria conquistado a capital real. Você é claramente apenas um pirralho com menos de 100 anos. Por que você consegue destruir minhas barreiras toda vez? Hania zombou de Ancient Breath por ser apenas um fraco. Se ele estava insatisfeito, deveria fazer barreiras melhores. Afinal, seus próprios esforços casuais eram suficientes. Neste momento na Academia Plia, monstros estavam por toda parte. O herói julgou que a maioria dos monstros havia sido invocada. Ele designou a Santa Sara para cuidar da cura e proteção dos estudantes. Hania trabalharia com os cavaleiros para lidar com os monstros, enquanto o próprio herói se dirigiria ao centro do altar. Ancient Breath questionou Hania sobre por que ele ainda estava vivo após tocar a maldição.
apesar de estar aflito pela maldição de seu deus, porque ele podia permanecer ileso. Ouvindo isso, Hania ficou furioso. Então seu estado atual era obra do Ancient Breath Skopalu. Hania ativou continuamente encantamentos, aceleração, aprimoramento físico, ampliação de força. Hania disse a Ancient Breath que só recentemente aprendeu que os magos de combate corpo a corpo eram uma criação dele. Esse estilo de batalha foi especificamente desenvolvido para eliminá-lo. Hania saltou vários metros. Ele lançou um ataque poderoso contra Ancient Breath. Ancient Breath imediatamente construiu um escudo mágico. Com um som estrondoso, esse golpe ainda não conseguiu romper o escudo mágico de Ancient Breath. Hania analisou que para derrotar Ancient Breath, ele teria que abandonar o auto-reconhecimento. Hania inscreveu todos os encantamentos que normalmente guardava em seu corpo. Com vários socos a mais atingindo o escudo mágico de Ancient Breath, Hania tinha outro propósito: para fechar a distância com Ancient Breath. O escudo mágico suportando os ataques de Hania já começou a rachar. Deixe-o experimentar o que é um verdadeiro mago de combate corpo a corpo. Como? Este ataque realmente quebrou o escudo mágico. Como ambos eram magos, Hania não tinha motivo para perder. Ele desferiu outro soco no crânio de Ancient Breath. Após fazer contato com Ancient Breath, Hania o arremessou com força ao chão. Hania julgou que métodos comuns definitivamente não poderiam matar Ancient Breath Skopalu. Hania decidiu tomar algo dele. Apenas momentos atrás, o herói e um cão real estavam se dirigindo ao centro do altar. O cão real mencionou que um mago de combate corpo a corpo semelhante a Hania havia aparecido na capital real. Supostamente, ele havia lutado ao lado de cavaleiros na linha de frente e agora era uma estrela em ascensão na academia. Se um mago de batalha de nível de herói realmente aparecesse, poderia preencher a posição vaga de Hania. O herói Cal imediatamente negou isso. Era impossível. Por mais que os de fora imitassem, eles não conseguiam replicar seu estilo de luta. O corpo humano simplesmente não aguentava o aprimoramento contínuo de encantamentos. Como um herói, Cal podia transcender limites físicos queimando luz estelar. Algumas pessoas também podiam transcender limites ao emprestar o poder da estrela, mas aquele cara não só podia queimar poder mágico, como também usar o poder da estrela. Hania fazia jus ao seu nome, como um ceifador cinza cavalgando através do campo de batalha. No centro da grande floresta Alter, porque Ancient Breath possuía um vaso de vida, Hania achou difícil matá-lo. Mas neste momento, Ancient Breath Skopalu estava deitado no chão, gemendo de dor, dizendo que seus ossos estavam rangendo por toda a parte. A razão era que Hania havia aprendido a escama de Ancient Breath. O corpo de Hania também havia excedido seus limites por causa de isso. Consequentemente, o preço da escala de Hania também havia aumentado. Até mesmo o seu próprio poder mágico cinza havia mudado de cor. Neste momento, o poder mágico cinza de Hania estava misturado com a energia demoníaca negra. O Ancient Breath, quase morto, continuava murmurando: cinza, cinza. Lâminas negras atacaram Hania uma após a outra. Neste momento, na Academia Ópelia, Royal Hound Carter e seus subordinados tinham lidado principalmente com o monstros. Carter instruiu seus subordinados a limpar completamente todos os monstros dos quartos. A energia demoníaca na floresta distante havia gradualmente se estabilizado. Eles não podiam imaginar como apenas Ancient Breath Skopalu poderia causar tal devastação. Carter esperava que esse assunto pudesse terminar pacificamente assim. Na grande floresta, Ancient Breath Skopalu havia recuperado um certo grau de capacidade de combate, mas seus ossos ainda estavam tremendo por todo o corpo, amaldiçoando aquele detestável mago cinzento por não ter sido devorado pela sombra estelar. De uma pilha de pedras próxima, começou a emanar poder mágico cinzento. Esta era Hania, cujo poder mágico havia explodido, despedaçando a pilha de pedras. Ele questionou Ancient Breath sobre o que a sombra estelar e a maldição realmente eram. Ancient Breath também ficou surpreso, porque alguém que não sabia nada ainda podia impedir a maldição. Hania imediatamente o interrompeu. Se ele pudesse impedir a maldição, ele não teria se tornado como isso. Aquela sucubo moribunda tinha criado uma maldição tão distorcida. Ancient Breath explicou que Hania deveria ter sido devorado pela maldição naquela ocasião. A maldição corroeria sua carne, fazendo você gotejar sangue negro e morrer em agonia. Hania pensou que se esse fosse realmente o caso, seria mais fácil de resolver. Com um estalar de dedos, energia negra apareceu do nada. Ancient Breath ficou chocado. Isso era impossível. Com apenas um pouco de poder mágico, ele podia controlar a sombra de Deathblade. A respiração antiga questionou Hania sobre como ele poderia fazer isso sem nunca ter contatado a sombra. Hania explicou que ele simplesmente tentou e conseguiu. Ao ouvir isso, a respiração antiga só pôde soltar um rugido impotente. A respiração antiga Skopalu absorveu diretamente a fonte mágica da grande floresta e desapareceu em um buraco negro. Hania o amaldiçoou por ser um idiota. O preço de absorver a fonte mágica não poderia ser suportado, mesmo com um receptáculo vital. Mas se não fosse controlado, Ancient Breath poderia destruir toda a capital real. Esses eram todos truques antigos comumente usados pela raça demoníaca. Qualquer coisa podia ser trocada com as estrelas, mas os resultados das trocas não eram necessariamente perfeitos. Hania fez com que as estrelas encontrassem falhas nas invocações do Ancient Breath. Hania mais uma vez ativou invocações, aceleração, aprimoramento físico, amplificação de força. Combinado com uma invocação destruidora, ele quebrou diretamente o buraco negro. A figura de Ancient Breath apareceu diante dele novamente. Hania explicou que, após saber que ele era o fundador dos magos de batalha, sentiu-se um tanto desanimado. Uma série de círculos mágicos apareceu ao redor. Ancient Breath Skopalu agora realmente sentia medo. Hania lançou Aniquilação Cinzenta nele. Escopo Respiração Ancestral foi oficialmente reduzido a cinzas e fumaça em meio aos seus gritos finais. Após a batalha, o terreno estava em completa ruína.
Quando o herói Cal chegou, ele descobriu que esse estilo de luta era de fato obra de Ranier. Ele acreditava que vestígios de batalha dessa magnitude só poderiam pertencer a ele. Ao descobrir alguém por perto, o herói Cal desapareceu rapidamente. Seguindo a orientação da estrela, ele determinou que essa pessoa devia ser Ranier. O herói Cal, que correu até lá, viu Rania. O herói Cal olhou para a mulher à sua frente com uma expressão chocada. Ao ver o herói Cal, Rania mostrou uma expressão de desgosto. O herói Cal perguntou a Rania quem ela era. Rania mandou diretamente o herói sumir. Uhtib, herói guiado pelas estrelas, naturalmente expressou suspeita em relação a Rania. Rania perguntou com uma expressão de desagrado se ele não tinha ouvido. Rania lembrou dos ensinamentos do Mestre Russell, que os magos devem agir de forma lógica e razoável. Todos os dias, eles tinham que combinar e aplicar centenas de fórmulas. Portanto, eles não podiam agir emocionalmente e tinham que julgar as situações com racionalidade. Eles deveriam abordar tudo de forma calma e objetiva. Mesmo ao tocar em escamas reversas, tinham que considerar ganhos e perdas e lidar com as coisas cuidadosamente. Finalmente, como magos, nunca devem agir emocionalmente. Este ponto era muito importante, mas ocasionalmente eles também precisavam liberar emoções negativas, como bater no herói Cal. Fazer isso com certeza tornaria as coisas particularmente problemáticas, mas um soco bastaria. O herói Cal questionou Rania novamente sobre quem ela era. Ele até agarrou a mão direita de Rania e pressionou ainda mais, embora Rania já estivesse rangendo os dentes de raiva. Rania analisou que o herói talvez ainda não o tivesse reconhecido. O herói Cal deveria ter olhos que pudessem ver através das almas, assim como Kaldi. Considerando que o herói Cal era um sujeito simples que não se envolveria em tal comportamento manipulador, Rania sacudiu diretamente a mão do herói Cal e falou: "Herói Sama, por que faz perguntas tão infantis?" Perguntas? O herói Cal imediatamente se curvou e pediu desculpas, explicando que tinha agido de forma rude, porque sentiu hostilidade. Só porque você é um herói não significa que pode ser tão indelicado. O herói perguntou novamente quem era Rania e por que ela apareceu nesta floresta cheia de energia demoníaca. Rania explicou que veio procurar um estudante. Isso também exigia a permissão do herói? Herói Cal pressionou Rania sobre sua relação com Ranier. Rania não mordeu a isca e se virou para ir embora. Herói Cal então disse que, apesar de não ser mais um herói, por que ele ainda avançava para a linha de frente? Ainda era por fama e fortuna, ou era porque dessa forma não poderia manter a liberdade? Ele esperava que ela pudesse explicar. Neste ponto, Rania tinha chegado ao seu limite. O cão real que acompanhava o herói só ouviu um grito de angústia. Pouco depois, cão real Carter encontrou Rania e perguntou se o jovem mestre Ranier tinha sido ferido. Rania ergueu a cabeça de um monstro, dizendo-lhe que tudo estava... Bem, Carter perguntou novamente se ela parecia cansada, observando que se ela estava realmente cansada, também era culpa dele. Carter sentiu que continuar perguntando poderia resultar em ser tratado como Ancient Breath Skopalu. Rania mencionou que ele deveria ter dado a ele uma Toro. Bater. Carter assumiu que Rania estava se referindo ao Ancient Breath. Rania mostrou seu punho manchado de sangue. Adivinha se esqueletos sangram ou não? Na grande floresta, Santa Sara e a arqueira Remia chegaram para perguntar o que tinha acontecido com os... Herói. O herói, com a bochecha esquerda inchada, explicou que houve um pequeno acidente. Santa Sara imediatamente lançou um feitiço de cura no herói. A arqueira Remia examinou os vestígios da batalha ao redor e achou-os estranhos. Apesar dos vestígios devastadores da batalha, não havia sinais de que a espada sagrada tivesse lutado. Tanto Santa Sara quanto a arqueira Remia concluíram que Ancient Breath Skopalu havia sido eliminado, e por aquela pessoa. A arqueira Remia até achou isso bom. Eles completaram a missão sem esforço algum. Os dois rapidamente aceitaram que Ancient Breath havia sido eliminado e queriam explorar a capital real. Discutiram se deveriam visitar cafés ou lojas de roupas. O nome Rainier fez todos levarem essa questão a sério. Aquela garota havia caído facilmente na provocação, e a julgar pelos seus movimentos e composição de encantamento, ela e Rainier diferiam apenas em gênero. Dessa vez, Carter continuou gritando, graças ao jovem mestre Rainier. Rania repreendeu Carter com raiva para não chamá-la assim. Nem senhor nem jovem mestre funcionariam. Como ele deveria chamá-la? Rania disse-lhe para apenas chamá-la de Sênior. Ele então perguntou a Carter como ele o havia reconhecido. Rania achou inconcebível. A estrela abençoada princesa Ayla, o herói Cal e o mestre da Torre Cinza Russell não conseguiram distingui-lo. Apenas Kaldi o tinha reconhecido completamente. O rei demônio, não limitado por leis, também podia reconhecê-lo. Carter procurou calmamente em seus bolsos por algo. Ele tirou um livro com muitos marcadores. Carter explicou que este livro registrava muitos dos hábitos de vida de Rania. Ele estava prestes a fornecer uma análise detalhada. Explicação. Essa pergunta estava na página 13, mas Rania rejeitou com desgosto. Se o herói era guiado pelas estrelas, ele não deveria ser capaz de reconhecê-lo, porque nem mesmo as estrelas sabiam o que era a maldição ou o que era a sombra. Uma coisa era certa, aos olhos das estrelas, Rania não era Rainier, mas o herói julgou apenas pela intuição que Rania era Rainier. No entanto, o julgamento da espada sagrada diferia do dele. Esse momento havia chegado, ou isso era apenas sua própria ilusão? Momentos atrás, cidadãos de toda a capital real estavam espalhando a notícia de que a Academia Aplia tinha sido invadida por mágicos.
Feras. Toda a academia estava envolta em uma barreira criada pelo sopro antigo dos 4 reis celestiais da raça demoníaca. Muitas pessoas debatiram quem havia realmente derrotado o sopro antigo. Relatórios noticiários mostraram a aparição do grupo do herói. Todos especulavam que o herói Cal havia derrotado os 4 reis celestiais e quebrado a barreira. Dentro de um certo castelo na capital real, várias pilhas de documentos detalhando a eliminação dos 4 reis celestiais da raça demoníaca, Ancient Breath, estavam empilhadas sobre uma mesa. A princesa Ayla se recusava completamente a acreditar que Ancient Breath tinha sido resolvido tão facilmente. A guarda real explicou à princesa Ayla que Ancient Breath certamente havia sido destruído, mas provavelmente não foi o grupo de heróis quem realização disso. Julgando pelos vestígios de batalha deixados ao lutar contra Ancient Breath, o combate foi extremamente intenso. No entanto, as evidências consistiam principalmente em bombardeios de feitiço contra feitiço. Não havia vestígios da espada sagrada ou de magia estelar na batalha. Um envelope mágico cinza tinha sido espalhado em um canto do campo de batalha. Todos concluíram que isso foi obra de Rania Fantlesia. A princesa Ayla abriu o envelope. Ela sentia que, embora a derrota de Rainier contra Ancient Breath não pudesse ser tornada pública, era demais ser privada do crédito pelo grupo de heróis. A carta deixada no campo de batalha transparecia vagamente que Rainier não queria revelar sua existência publicamente, e que ele tinha assuntos urgentes a tratar, por isso não apareceria. A princesa Ayla não conseguia imaginar o que poderia ser mais importante do que uma invasão demoníaca do reino. Capital. Ela ainda tinha tanto mais para dizer a Rainier. Neste momento, na Academia Aplia, o diretor exibia uma expressão radiante enquanto convocava o mestre da Torre Cinza, Russell. Como esta invasão demoníaca não causou danos significativos, seu humor estava excepcionalmente bom. O diretor mencionou quão afortunados eles foram porque o santo purificou a energia demoníaca, permitindo que o trabalho de restauração da academia prosseguisse suave. A Santa Misericordiosa simplesmente acenou com a manga e toda a energia demoníaca foi completamente purificada. O diretor maravilhou-se que foi realmente milagroso. Mestre da Torre Cinzenta Russell perguntou qual era o assunto urgente que requeria sua presença. O diretor tinha ouvido que Rania havia sido corrompida pela energia demoníaca ao entrar na barreira para salvar os alunos. Ele queria arranjar para que a Santa Sara ajudasse Rainia a purificar a energia demoníaca. Energia, mas Russell imediatamente rejeitou essa proposta. Russell enfatizou ao diretor que eles absolutamente não podiam permitir que os dois se encontrassem. O diretor ficou completamente perplexo. Russell suspirou internamente que, embora Rania tivesse amadurecido consideravelmente, se o assunto fosse aquela santa em particular, não havia como prever o que poderia acontecer. Se a Santa Sara e a Rania se encontrarem, algo irreversível poderá ocorrer, com a vida da santa muito provavelmente em perigo. O mestre da Torre Cinza Russell só podia rezar para que Rania não saísse. Rania estava em casa corrigindo trabalhos. Ele descobriu que apenas uma pessoa havia respondido corretamente às suas perguntas de teste cuidadosamente elaboradas. Rania saiu enquanto reclamava e acabou encontrando Leste. Leste explicou que queria falar com um assistente de ensino. Rania também tinha assuntos para discutir com Leste. As duas decidiram ir a um café para conversar. Pelo caminho, Leste se perdeu em pensamentos sobre ter sido capturada por Ancient Breath e mais tarde se tornar um meio sacrificial, fazendo-a se distrair. Rania sentiu que o corpo de Leste ainda poderia não estar totalmente recuperado. Primeiro, ele fez Leste sentar em uma cadeira. Rania foi buscar o pacote de bebidas para levar. Ao empurrar a porta, ele encontrou o café, geralmente movimentado. Tinha apenas um cliente hoje. Aquela voz incrivelmente servil, combinada com aquele perfume forte, Rania nunca esqueceria pelo resto da vida. Por que ele a encontraria em um lugar como esse? Que vento teria trazido Santa Sara para cá? Vários anos atrás, em uma certa vila, Herói Cal e Rania estavam construindo as defesas da vila. Santa Sara continuava reclamando à margem. A santa sugeriu repetidamente usar esta vila como isca para atrair a raça demoníaca. Rania ouvia rangendo os dentes. Assim, não precisariam trabalhar tanto na construção de fortificações defensivas. Como santa, como ela poderia fazer um trabalho tão sujo? Ela acreditava que deveriam colocar algumas armadilhas na vila, usar os aldeões como isca para os demônios caçarem. Então eles aparecem no momento apropriado para salvar os aldeões. Isso lembrou Rania de como sua própria vila fora uma vez massacrada por demônios. Rania estava claramente insatisfeito com os métodos da santa. Santa Sara explicou novamente que essa era uma abordagem eficiente e eficaz. A santa apontou para o peito de Rania e repreendeu-o por falta de reverência e por não entender o espírito nobre da humanidade. Na doutrina sagrada, quando você se sacrifica por Deus, sua alma também recebe redenção e santuário. Esses vilarejos fazerem algum sacrifício por Deus e pela santa era apenas apropriado. Rania estava tão irritado que quebrou a madeira na mão. Enquanto a Santa Sara continuava dizendo que era a representante de Deus, Rania agarrou-a pelo pescoço, até o herói aprovou tacitamente a fúria de Rania. As estrelas e a doutrina que você venera são apenas um bando de tolos sem valor. Você se sente orgulhosa só porque pode fazer acordos com as estrelas. Rania deu a Santa Sara um aviso final para não falar tais palavras na frente dele e do herói, Cal. Ele nunca havia esquecido como os aldeões de sua terra natal morreram. Algum dia, ele a faria experimentar o desespero da morte. A igreja a qual a santa pertencia adorava estrelas como divindades. A santa era quem transmitia a vontade das estrelas. Abençoada por Deus, a santa tinha cabelo da cor das flores de cerejeira, olhos como brisas verdes da primavera e o corpo ideal e habilidades concedidas por Deus. Até ela mesma ficaria intoxicada por sua própria beleza. Naturalmente todos a olhariam com olhares invejosos. Bondade, inveja e admiração eram coisas que ela merecia. Mas a mulher à sua frente lançava-lhe um olhar hostil.
Porque uma completa estranha teria olhos tão pesados de tristeza? A Santa Sarah realmente pensou que Rania fosse sua fã. Supondo que ela pudesse estar muito empolgada por encontrar a Santa, ela proativamente se aproximou para apertar a mão de Rania. Rania parecia completamente confusa. O quê? Enquanto Rania inicialmente pensava que a Santa era promíscua, ele não esperava que ela fosse também tão estúpida. Rania imediatamente declarou que não tinha crenças religiosas e virou-se para sair. A Santa irritada sorriu enquanto derramava café em Rania. Em seguida explicou que sua mão tinha escorregado acidentalmente. Rania tinha originalmente a intenção de manter um perfil discreto, mas ela teve que tomar a primeira, mover-se. Rania agarrou o cabelo cor de cerejeira da Santa, ignorando completamente suas explicações. Com uma mão, ele pegou a xícara de café. Até Leste, do lado de fora do café, podia ouvir os lamentos da Santa. Leste se perguntou se o assistente de ensino estava em perigo. Depois de cobrir a cabeça da Santa com a xícara de café, Rania até pediu desculpas a ela. A Santa deveria ser capaz de perdoar a expressão de amor de um fã, deixando apenas a Santa rugindo no café. Rania parecia completamente renovada após desabafar. Sentada ao lado de Leste, Rania se preparou para ouvir o que ela queria dizer. Inesperadamente, Leste perguntou diretamente a Rania se ela conhecia Ranier ou não. Rania só pôde dizer que o conhecia um pouco, que tipo de pessoa ele costumava ser. Ele tinha sido um dia o herdeiro do mestre da Torre Cinza, e tudo o que fazia tinha significado. Rania também mencionou que Leste e Ranier eram muito similar. A Torre de Magia Cinza era um lugar extremamente cruel, onde ele sempre ia sozinho, sem nenhum amigo. Sempre que algo parecia errado, os anciãos diziam que o status dele era baixo e o criticavam, forçando-o a produzir resultados desesperadamente para calá-los. Como Ranier veio de uma vila destruída por demônios, Ranier só conseguia escrever artigos que até eles tinham que elogiar. Além disso, ele tinha alguém a quem queria retribuir. Seu mestre, Russell, então ele trabalhou desesperadamente. Neste aspecto, Ranier e Leste eram parecidos. Leste perguntou à assistente de ensino Rania se ela era amiga do Lord Ranier, pois parecia que estava falando sobre si mesma. Ouvindo isso, Rania cuspiu o café. Rania só podia fingir estar completamente sem entender, então elogiou Leste por ter se saído bem. Ele também lhe deu uma chave como recompensa por ficar em primeiro no exame. Esta era a chave da terceira gaveta do laboratório de Ranier na Torre de Magia Cinzenta. Se os anciãos viessem causar problemas novamente, ela deveria jogar o que estava dentro em seus rostos. Antes de sair, Rania também perguntou a Leste se ela achou as perguntas do teste particularmente fáceis. Naquela noite na capital real, Rania parecia completamente bêbado, ainda murmurando que a culpa de ter bebido tanto era do elfo. Cald protestou que ainda não tinha vivido 1000 anos, então não o chamassem de elfo. Deveria haver bastante poção anti-maldição restante, então o que te trouxe aqui? Rania imediatamente retrucou que ele não precisava de razão para visitar. Cald então apontou que ele só vinha quando precisava de ajuda. Rania tirou um pedaço de fogo negro. Isso era exatamente o que Ancient Breath havia mencionado. Chamado de Sombra da Lâmina da Morte, só poderia ser usado ao alcançar o Reino da Morte. Ele acreditava que Cald deveria saber o que eram estrelas. Cald explicou que mesmo que soubesse sem a permissão das estrelas, ele não poderia explicar claramente. O completamente embriagado Rania ainda não entendia o significado. Cald explicou novamente que estava sujeito a muitas regras e restrições, por isso não podia dizer muito. Então Cald mencionou que também tinha algo que queria perguntar. Ele perguntou se Rania tinha encontrado algum outro dos 4 reis celestiais além do Dragão Negro. Rania afirmou com confiança que tinha passado 5 anos na linha de frente e tinha visto todos os 4 reis celestiais, perguntando sobre qual Cald queria saber. Cald mencionou que essa pessoa se chamava Amicia. Era aquele o mártir Amicia. Você não queria dizer originalmente os Grandes Hereges? Ao ouvir sobre os Grandes Hereges, o corpo de Cald tremeu involuntariamente. Rania disse que entendia bastante bem os Hereges Greats. Esta história começa com a batalha de subjugação do Dragão Negro. Os humanos sofreram derrotas frequentes nas linhas de frente. Os subordinados até se preocupavam se Good, que saiu em reconhecimento, poderia encontrar perigo. O comandante explicou que ele era um santo da espada que transcendia o humano. Sem limites, então não havia necessidade de preocupação. Eles só podiam buscar apoio do grupo dos heróis. O Santo da Espada Good afastou as criaturas mágicas diante dele. Sem hesitar, ele sacou sua espada, preparando-se para lidar com todas elas sozinho. Agora mesmo, o Santo da Espada Good tinha sido gravemente ferido ao enfrentar inúmeras criaturas mágicas. Ao saber disso, Ranier e o herói Cal foram visitar o Santo da Espada ferido. O Santo da Espada Good disse que seu corpo estava completamente... Tudo bem, o Santo da Espada Good era o mestre do herói Cal. O Santo da Espada elogiou os dois, dizendo que eram dignos de terem aprendido esgrima com ele, por terem realmente cortado a cabeça do Rei Celestial dos Demônios, Dragão Negro. Em um momento como este, eles deveriam estar bebendo vinho e relembrando o passado. Mas agora, o herético Rei Celestial apareceu novamente. A fortaleza humana havia caído, sem mencionar como estava o campo de batalha da linha de frente derrotada. Gostar. Ele originalmente queria se infiltrar e coletar inteligência, mas fracassou. Até espadas forjadas na Terra Sagrada das Espadas tinham se tornado assim. Ranier confortou o Santo da Espada dizendo que isso era perfeitamente normal, porque invocadores e espadachins naturalmente se contrapunham. Ancient Breath Scopulu surgiria para perturbar o campo de batalha de tempos em tempos. E havia o grande herege que não aparecia há centenas de anos. Uma vez que surgisse, ele causaria terríveis desastres. Ranier disse ao herói que iria para as linhas de frente primeiro para coletar informações e para prevenir acidentes, ele levaria aquela santa promíscua junto. O Santo da Espada Good olhou para a figura de Ranier se afastando perplexo. Ele confirmou com Hirokawa se ele era realmente o herói, porque ele frequentemente confundia Ranier com o herói. Nesse momento, Ranier ainda estava ameaçando a santa que, se ela não fosse, ele iria amarrá-la e arrastá-la.
lá. O herói admitiu relutantemente que Renier era inteligente e que os planos de batalha eram basicamente centrados nele. Na realidade, ele ainda cerrava o punho com uma relutância interior. O herói disse que essa situação era inevitável, pois a intuição e o julgamento de Renier eram ambos fortes, às vezes até mais aguçados do que ele. Santo da Espada Good aconselhou o herói a não confiar completamente na estrela. O herói perguntou o que isso significava exatamente. Santo da Espada Good explicou que estrelas não ajudariam em nada durante momentos críticos. Nesse momento, na fortaleza da linha de frente, Renier trouxe Santa Sara para reunir informações. A Santa sentiu que deveriam simplesmente atacar como quando derrotaram o Dragão Negro. Primeiro, prendê-lo com círculos mágicos e depois fazer o herói matá-lo. Não havia absolutamente nenhuma necessidade de reunir inteligência. Renier não suportava mais ouvir e a advertiu significativamente. O Dragão Negro e o Herege eram completamente diferentes. Eles não tinham absolutamente nenhuma inteligência sobre o Herege. Grãos. Alguns textos antigos registraram que quando a desgraça e a névoa desciam, o Herege viria. Renier explicou extensivamente enquanto a Santa parecia completamente indiferente. Você pode perceber pelos seres mágicos ao redor que essa situação não é simples. A Santa afirmou novamente que reunir informações não era seu trabalho, mas como deveriam lidar com os humanos lá dentro. Renier acreditava que não poderia haver humanos vivos, porque o herege havia conquistado a fortaleza um dia atrás. Não deveria haver ninguém ainda vivo lá dentro? Renier também percebeu algo, perguntando o que estava acontecendo. Santa Sara mencionou que ouviu vozes de oração vindas de dentro da fortaleza. Em seguida, Renier e a arqueira Ramia entraram na fortaleza. Ramia imediatamente cobriu o nariz. Renier também não pôde deixar de gargarejar. Neste momento, na capital real, Renier mencionou que o cheiro naquela época era realmente horrível, como um líquido anestésico extremamente penetrante. Calde parecia pensativo, então revirou as prateleiras para encontrar um frasco de remédio. Só trazer este frasco perto de Renier fez com que ele não suportasse. Renier rapidamente acenou com as mãos. Esse era exatamente o cheiro. Ele estava prestes a vomitar. Por favor, tire isso daqui. Calde murmurou que Grace finalmente havia chegado a esse ponto. Renier perguntou a Calde por que ele havia ficado tão sério de repente. Calde trouxe uma bandeja de frutas e uma pequena criatura mágica. Ele sentiu que deixar Renier ver isso em primeira mão o ajudaria a entender. Então, ele pingou a poção na cabeça da criatura mágica. A pequena criatura mágica imediatamente ficou frenética. Há 30 anos, no Cânion da Espada, um dos 4 reis celestiais havia massacrado este lugar. Ele era a Espada da Morte. Ganicou. Apenas a espada fraca, Santo Good, permaneceu. Disseram-lhe que ele não valia a pena ser morto. O atual Santo da Espada ainda sentia medo persistente ao se lembrar disso. Tendo polido essa espada por 30 anos, ele ainda não conseguia superar a desgraça. Nesse momento, Renier correu com urgência. Ele disse ao Santo da Espada Good que algo importante havia acontecido, exigindo uma ação de emergência. Neste momento na tenda, o grupo de heróis e os comandantes militares estavam discutindo contramedidas. Renier propôs que mesmo se eles abandonassem